Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe aqui um dinossauro do triatlon, Santiago Mendonça. Bom, o Santi começou no esporte em 1994. Ele conta um pouquinho como é que era o cenário disso lá em Porto Alegre. Fala alguns nomes aí que vocês já conheceram aqui no MTCast ou conhecem aí, claro, do esporte, de provas, enfim, outras entrevistas, não só do nosso canal, mas de outros canais. E eu acho sempre legal quando a gente traz essa galera que já está há muito tempo no esporte, a gente vai pintando um pouquinho do cenário, como é que era, né? Vai conhecendo um pouquinho como é que o nosso esporte foi evoluindo para chegar onde está hoje. Bom, o Santi largou muito tempo também na elite, ele contou como é que era essa disputa da elite também, mas quando ele viu que ali não deveria ser o lugar dele, ele deveria ir para o amador, e aí ele viu no amador onde ele voltou a ter, diminuiu a pressão que ele sentia sobre ele, que ele podia continuar no esporte de uma outra forma, com uma outra visão, e também explica um pouco da longevidade dele no esporte, que venhamos e convenhamos, ele tem 45, vai fazer 45 anos, sendo 31 do triatlo, ou seja, o triatlo é uma boa parte da vida dele, não é fácil se manter também com vontade, com uma palavra que a gente usou, desculpa aqui, mas o tesão de estar praticando esporte por tanto tempo, né? Então ele conta um pouquinho também como é que é essa realidade dele. Hoje ele é treinador, é comunicador, a gente fala de Kona, a gente fala de Kona como voluntário que ele foi também, enfim, tinha muita coisa para a gente falar e acabou que sobrou coisa para uma outra conversa aqui, porque o tempo estava mais que estourado. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, você já sabe, então, a Felt, nossa parceiraça, estivemos juntos agora no 70.3 de Brasília, foi espetacular. A Blue Savage também, patrocinador do Ironman, então vai estar em todo o circuito esse ano, então foi muito legal também estar lá junto com o pessoal da Blue Savage, a True Source, nossa parceira de suplementação. Então, os melhores suplementos do Endurance estão lá para você. Então, deem uma olhada, experimentem a True Source. Quem estava com a gente lá no treinão da Felt pôde experimentar também. Então, muito legal. Estou gostando muito. Estou usando na minha preparação para as provas. Então, tem o TH3 vindo aí. É a minha nutrição. É a Blue Seven. A Safe Runner, tá aqui ó, no cantinho aqui por causa da luz, ficou mais apagado, mas tá aqui a Safe Runner também, de cosméticos e esportivos. E por último, não menos importante, a Album, nossa parceira que também estava lá no 70.3. Mais uma vez trabalhamos juntos aí, vamos trabalhar o ano inteiro junto aí, mais um ano juntos, né? Você já sabe. Todos os cupons estão aqui embaixo. Eu vou deixar o link também do MT Descontos, onde você encontra todos os nossos outros parceiros de desconto. Tem parceiro pra caramba no mundo tri, vocês sabem disso. Então tá ali tudo para vocês. Vou deixar o link também na nossa camiseta nova, do boné, da boia, enfim, tudo. E se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do Mundo Tri tem. Um gelzinho por mês se ajuda muito o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para você. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro podcast com o meu amigo Santiago Mendonça. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje tem resenha, tem muita história com o meu amigo Santiago Mendonça. E aí, meu velho, beleza? Tudo bom, cara? Até que enfim, né? Vou fazer essa brincadeira para pegar no teu pé, porque eu falei, nossa, tá demorando pra gente conversar. É que você começou há pouco tempo no triatlo, né? Tava esperando um pouquinho mais de rodagem pra você estar aqui. Isso é verdade, né? Eu sou um novato, então, na realidade, eu tenho que mostrar um pouco mais a minha cara para o pessoal entender quem eu sou e tal. Tá Meu certo. velho, hoje montando a pauta aqui, entrei lá no teu Instagram, tá lá, triatleta desde 94. Mano, como é que tu começou no triatlo? Quantos anos você tem quantos? 45? 40, 45? Eu faço 45 esse ano. Pô, somos na mesma categoria. Você tá indo embora da É, minha categoria, graças a Deus. Vá pra lá. Mas, não, eu mudei esse ano aí, agora 45, 49. E é engraçado que daí, cara, a minha mãe sempre me acompanhou desde os meus 14 anos, lá em 94. E ela fez parte dessa jornada aí de agora, né? São 31 anos fazendo o esporte. E aí, quando eu fiz o registro federativo agora em Santa Catarina, que veio assim, ó, categoria 45, 49, sabe quando te dá um negócio assim? Eu falei, nossa senhora, 45, 49. Aí eu mandei o print para minha mãe e falei assim: olha só, me dá até um negócio. Aí ela me respondeu assim: mas que história tu escreveu. Daí, poxa, é sempre o ponto de vista, né, cara? Tudo mãe, é depende do foda. ponto de vista. Pois é. E como é que foi É esse teu muito começo, bom. cara? 14 anos, tu já vinha de outro esporte, e o triatlo no 94 era coisa bem incipiente, né? Então, olha só, a gente brinca, né, os mais antigos, e tem essa áurea aí de romantismo, né, de começar lá na época nos anos 90, mal tínhamos federação, a federação está recém sendo criada, eu acho que a Federação Gaúcha era de 92, a FETRIS, que, né, a Federação Catarinense é de 95,
E a gente estava começando a coisa. E eu começo brincando que eu não vim de nenhum esporte. E é por isso que eu sempre fui um triatleta, porque eu não sou bom nadador, eu não sou bom ciclista, não sou bom corredor, ou seja, eu não sou bom em nada, e aí me enfiou no triatlo, porque eu falei, bom, pelo menos o cara que é meio esforçado deve dar jeito, né? Então eu comecei assim, eu comecei na escolinha do IPA, que futuramente foi o lugar onde eu me formei em educação física, e aí eu caí num lugar, numa escolinha de natação, e aí naquela escolinha de natação tinha o Glauco e o Claudinho, que eram caras que organizavam uma prova. E aí lá eu conheci o lendário Serafim dos Anjos, que era também do triatlo gaúcho. Ele já era um cara que fazia esporte e tal, só que ele já era antigo naquela época. Então imagina o Serafim, nem sei quantos anos tem hoje. Então aquilo ali foi me envolvendo, aí falou assim, ó, tem, eles convidaram as crianças, ó, tem um triatlo ali no Guaíba Country Club, que era um lago artificial que eles tinham feito num clube e tinha que nadar 200, correr, pedalar 5 e correr um. E aí eu falei, bom, beleza, nadar o 200, eu tinha 13 anos e meio, conseguia na piscina, enfim. Bicicleta eu não tinha, e correr é do ser humano, né? Ainda mais um magrelo, assim, que fazia escolinha de futebol com 12 anos e pouco, né? E aí eu sei que eu me enfiei naquela história do tal do triatlon, né? E aí o que que aconteceu? Eu não tinha bike, eu fui na casa do meu avô, tinha uma bicicleta na garagem, né? Uma Caloi 10, então para os mais antigos vão saber do que eu tô falando. A Caloi 10 sem câmbio traseiro, então ela só estava colocada lá na garagem, assim, não sei por quê, porque o meu avô naquela época não pedalava. E aí eu arrumei, botei um câmbio traseiro na bicicleta e fui. O mais engraçado é que a bicicleta Caloi 10, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas ela não tinha um tamanho específico, uma criança que na época, sei lá, media 1,50 m. Então eu pedalava assim, ó. Entendeu? Então eu tinha, para chegar no pedal, eu tinha que, né, ficar alternando, assim, tal. E aí, quando a gente chegou na prova, aquela coisa, novato, não sabe de nada, não entende nada. Imagina, se hoje já é estranho tu entrar no esporte com toda a tecnologia de informação que o YouTube dá, que os treinadores dão, naquela época não existia. Cheguei lá, me inscrevi, fui, congresso técnico presencial, explicaram mais ou menos como é que era a coisa. Beleza, domingo pega o Fusca da mãe, coloca a Caloi 10 em cima do carro e vamos. Chega lá, não tinha capacete, o tênis era o tênis que eu usava para qualquer coisa, enfim. Aí naquela correria, o capacete é obrigatório? Ixi, Maria, cara, sai correndo, não conhece ninguém. Aí eu vi uma Viva Alma lá, eu falei, cara, será esse cara aí? Aí o Mário Martins, eu falei, opa, tudo bom? Tu pode me emprestar o capacete que eu vou competir agora nas crianças, aí depois eu te empresto, porque daí tu compete a tua prova. Cara, ele me emprestou o capacete desse tamanho assim, e aí me enfiei na água, eles levavam as crianças de barquinho, então a gente ficava num tipo uma balsa a 200 metros da costa, porque os adultos iam atravessar aquele lago. E aí eu me lembro que a minha mãe contou assim: Nossa, será que ele nada de lá até aqui? Porque a grande preocupação da mãe é assim: não, vai morrer afogada a criança, né? Não. E aí o cara, daí a gente largava da balsa, vinha nadando, fazia os 5 quilômetros e corria 1 quilômetro. Para tu ter uma ideia, em 94 eu tenho esse resultado perdido em algum lugar, eu fui 13º no geral. O nono colocado foi o Lucas Preto, que Caraca. na época era nadador de peito, ele não era triatleta, e ele só fez a prova porque o então treinador dele, Wilson Matos, que futuramente foi o meu treinador, e a gente treinou junto depois, quando ele largou a natação e virou triatleta, competiu na mesma prova meio que obrigado. O Wilson colocava as crianças dele, ali de que competiam na natação, ele colocava nas provas de triatlo infantil. Então, ali, depois de anos, a gente foi se dar conta no resultado e falou assim, aí, Lucas, olha aí, ó, a gente competiu junto, não sabíamos quem éramos, né? Ninguém sabia Cara. de ninguém, e era muito engraçado, cara. E era bem lúdico, né? Ou você já entrou e falou, cara, quero fazer isso mais vezes, ou tipo, era brincadeira de criança mesmo pra você? Cara, a minha sensação foi a seguinte, literalmente assim, né? Eu terminei a prova, aí também, mesma coisa, não sabendo de nada, né? Premiação, esquece, né? Imagina, 13º, era um dos piores ali da categoria. É um dos últimos. Aí, beleza, eu fui para casa, a mãe toda preocupada, né? Na época a gente morava num apartamento antigo, então tinha banheira, ela preparou a banheira, e porque eu tava cansado, né? Pô, tinha feito um desafio imenso. E aí eu deitei na banheira, assim, ela veio me perguntar: o que que tu achou dessa prova? Eu virei para ela e falei assim: foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. E fazem Não. 31 anos que eu faço isso. Então é muito louco.
E depois dessa que era tudo emprestado, aí tu começou a levar a sério mesmo, pegar as coisas, ou quando é que, ou ainda era a Calói 10 ficou por mais tempo ainda? Não, a Calói 10 durou umas 2 ou 3 provas. O que mudou de uma prova para outra foi que eu comprei um capacete que era de isopor com aquela lycra por cima, né? Certo? Então, isso mudou bastante, assim. E de uma prova para outra, o tênis. Porque o que acontece? A gente aprendia, né? E os mais antigos vão ter essa lembrança que a gente aprendia vendo os outros, vendo os nossos ídolos, vendo o cara que já tinha uma bagagem, que já tinha feito um triatlo, já tinha viajado para fora. Então, o meu tênis, que era de cadarço, na outra prova, eu já tinha o elástico que eu tinha comprado, eu tinha colocado o elástico ali para o tênis entrar mais rápido. Então, a experiência ela foi ganhando assim, entendeu? Olhava, via como é que era, copiava, né? Nem vou te falar sunga e regata, né? Não existia outro uniforme a não ser a sunga e a regata. Então, eu fiz assim com a Caloi 10, acho que umas 2 ou 3 provas. E aí o Glauco, que nem eu falei, organizava a prova, ajudava lá no IPA e tal. Ele tinha uma Nishiki, que nem existe mais, eu acho que é essa marca. E aí ele tinha uma Nishiki, aí eu falei, não, me lembro exatamente, foram R$ 195 que custou essa bicicleta. E aí eu comecei com a bicicleta tal da Nishiki branca, que também era maior do que o meu tamanho, eu também dava uma jogada, mas eu já conseguia andar um pouco melhor que a Galoy 10. E como é que era a cena? Tinha muita prova, assim, direto? E sempre prova curta, né? Não existia a questão de prova. Eu sei que nessa época existia já Michel Bogli, o Ribeiro, já faziam provas um pouquinho mais longas, mas não existia prova muito longa, existia ou não? Então, existia porque o Ironman tinha as provas longas, né? Já existia desde 78, mas na cena, É, na cena ninguém local, é. pensava. Entendeu? E o que que eu faço uma comparação que a galera os antigos reclamam, né? Dessa nova geração, que tem um pouco de falta de respeito, falta de comprometimento, faz uma prova e sai. Os caras da antiga, né, que abriram esse mato, que foram lá e desbravaram, Oscar Galinhos mesmo fala que, poxa, eu ajudei a asfaltar essa estrada que todo mundo passa. É uma história legal, mas a gente tem que entender também que os tempos mudaram e o esporte se popularizou. Então é óbvio que vai ter aquela pessoa que vai entrar e vai sair Uhum. e que vai experimentar e vai querer só o Mzinho tatuado na perna. E é E tá normal, tudo bem, é. cara, né? Quando tá tudo certo, né? Se popularizou e eu acho que é ótimo isso para o esporte. Aumentou o número de praticantes, aumentou a visibilidade. E lá naquela época, a gente fala assim, poxa, hoje ninguém mais faz sprint, né? Os caras têm esse preconceito de viajar. E eu me lembro que em 94, no final de 94, a gente viajou 600 quilômetros numa van, acho que não era um ônibus, é um micro-ônibus, cheio de atleta da Federação Gaúcha, né? Entre eles o Raul Mesquita, que hoje mora em São Paulo, meu grande amigo, o Hélio Mesquita, os caras que eram, né, grandes atletas naquela época, acho que até o Roberto estava nesse ônibus aí. E aí a gente viajou 600 quilômetros para fazer um sprint numa cidade que tinha 40 graus de temperatura. E era um desafio, tu entendeu? Porque era uma coisa difícil, né? A gente estava saindo de pessoas que não faziam nada, né? Numa população que às vezes só corria, pedalava, nadava, e que estava fazendo um esporte novo, né? E que realmente era novo. Então, eu vejo que o que mudou é que o esporte maturou, o esporte ganhou uma notoriedade, as pessoas se viram num negócio assim, pô, sprint eu já fiz, já fiz olímpico, poxa, vou migrar para longa distância, fiz um meio Ironman, fiz o Ironman. Se a gente for pensar que o cara vai progredindo na dificuldade, de um Ironman ele busca uma prova extrema, ou daqui a pouco ele vai fazer o Ironman para baixar tempo. Uhum. Entendeu? Então, pô, a gente vê carreiras dentro do Ironman, o cara cada vez baixando mais tempo, né? Então, eu vejo pelos dois caminhos. Ou o cara busca superação, ou ele busca baixar o Uhum. tempo. E eu vejo que é a mesma coisa na corrida. O cara Sim. começa no 5, 10, tal. Quando ele chega na maratona, o que que tu tem depois da maratona? Ultramaratona ou correr as majors, entendeu? Tu tem que trazer um desafio Uhum. novo para sair da tua zona de conforto, para, entendeu? Então acho que com o triatlon passou por essa maturação. E por isso que eu vejo assim, hoje a galera, uma vez em 23, eu viajei para Nova York para fazer o triatlo em Nova York. Era um olímpico. Teve gente que me perguntou: pô, tu foi a Nova York para fazer um olímpico? Como se eu não pudesse ir longe para fazer uma Uhum. prova de 2 horas, tu entendeu? Parece que só pode se tu vai fazer um meio Iron ou Ironman. Entendeu? Tu pode viajar para fora e É, passar tantas horas no avião. Parece que só assim tu poderia, né? Mas enfim, é. faz parte. É, mas na época eu conversei com o Bauman, algumas pessoas. Acho que o Bauman é.
porque nessa época também, mas muita gente que era assim, fazia as provas que tinha, né? Como tinha algumas provas, todo mundo fazia todas as provas, né? Não, tipo, juntava a galera e a comunidade do triatlo se encontrava nos eventos, né? Exatamente. E as provas que existiam, por exemplo, a Federação não são só catarinense. Catarinense eu comecei em 95, mas o Gaúcho tinha um calendário extenso, a FETRIS que tinha um calendário extenso, as provas aconteciam. Nossa, a gente tinha 5, 6 provas de triatlon, 5, 6 provas de aquatlon, 5, 6 provas de duatlon. Então era um calendário que praticamente tu estava competindo o ano inteiro. E por ser provas curtas, né, não tinha, não machucava os caras, né? A Uhum. gente tinha facilidade, mesmo que hoje a galera está fazendo 3, 4 Ironman por ano, né? Também, meu Deus do céu, mas tudo faz parte dessa maturidade que eu entendo do Sim. esporte. Né? O nosso corpo foi adaptando, a gente melhorou a alimentação, a gente melhorou como treinar, então tudo isso faz parte desse aumento não só de visibilidade, mas o triatlo ganhou outra cara, né? E com isso todas as camadas junto com ele, né? Uhum. E, cara, dessa época você falou, né, que quando você largou o primeiro ali, você era um dos piores ali, 13º na geral, não sei o quê. Depois você foi melhorando, evoluindo e, cara, competiu muito, né? Então, assim, então alguma hora que você se viu e falou, pô, tinha talento, não tinha, você falou até no começo, não tinha talento pra nada, acabei indo pro triatlon, mas em algum momento você falou, pô, acho que eu tenho talento no triatlon, eu tenho talento pra alguma coisa, consigo estar com os caras. Chegou nesse momento assim, ou você sempre falou, puta, não, eu gosto disso aqui, é um prazer, mas talvez ser atleta profissional por muito tempo, ganhar Jogos Olímpicos seja uma coisa meio longe, assim. Eu vou te dizer que eu sempre fui muito realista, entendeu? E assim, com 19 anos, em 99, tu falou do Bauman. O Bauman perdeu para mim em 99 um Caiobá que a gente fez, entendeu? Então eu tenho resultado lá e depois quando a gente vai ver essas relíquias, o meu nome está em cima do Alexander Bauman. Eu falei, poxa, Alexander, Alexander Gomes, que é o nome original Ah, dele. Então assim, tem coisas assim que a gente vai descobrindo, mas por exemplo, em 99 eu era elite do gaúcho, saía na frente da água, né? Então, nessa história de 94 até 99, teve muita mudança no uhum, Santiago, que era aquele cara, vamos dizer, bem ruim. Porque realmente eu não sei, a minha natação era muito fraca, o meu ciclismo, até hoje a gente brinca que é um ciclismo fraco também, mas a minha corrida, por ser magro, tinha uma facilidade. Então a corrida, dentro da criançada ali, os mais pesadinhos, era onde eu pegava, né? Eu nadava 3 minutos, às vezes, atrás do cara numa prova de aquatlo e buscava ele na corrida. Então isso foi acontecendo. Só que como era ruim dentro daquela cena ali de nada mal, eu me lembro que eu chegava pelo correio, né? As inscrições de prova. Então vinha por uma cartinha, tu abria assim, tinha uma inscrição ali. Então uma vez chegou um de um A4 e eu falei, não vou fazer mais, né? Isso era 96. Eu falei, não, mãe, eu não quero mais fazer A4 porque eu não sei nadar, minha natação é ruim, está lá atrás e cansei, isso aí não é para mim. Vou fazer só do átomo terrestre. Imagina, eu tinha 16 anos. Aí a minha mãe vira para mim assim, poxa, mas tu podia tentar um pouquinho mais. Te esforça um pouco mais, né? Insiste um pouco mais para ver o que pode acontecer e a gente vê o que vai acontecer. Cara, 3 anos depois, 97, 91, 99 foi minha primeira vitória geral no campeonato de aquatlo e eu tinha sido campeão elite do Estadual Gaúcho, sendo a primeira vez que eu ganhei uma prova que fundamentalmente precisa nadar bem para sair na frente e aí acabar, né, na corrida fazendo um bom resultado. Então, a minha mãe foi preponderante nessa decisão de dizer assim, não, pera um pouquinho, insiste um pouco mais. Então, essas minhas, quando eu falo assim que eu sou ruim, mas eu insisto, é porque eu sou chato, entendeu? E as pessoas, se tem um legado que eu quero deixar para as pessoas é que não desista, porque sempre tem como conseguir as coisas, mas o que eu falo de ser realista é que eu nunca me imaginei numa Olimpíada, entendeu? Que nem o Ale, por exemplo. O Ale de Garopaba com 15 anos já pensa em Olimpíada. Eu acho fantástico isso aí, entendeu? Eu não tinha essa cabeça. Eu achei que eu ia longe, mas no fundo, eu sabia que, cara, talvez nesse nível, talvez eu não conseguisse, uhum. entendeu? Eu não me via com um talento suficiente. Treinar, a gente treinava, imagina. Treinava lá no Gaúcho, treinava eu, o Lucas, o Frank, Roberto Lemos, o Alex Azambuja, tudo é um grupo muito forte, treinando durante muito tempo. Talvez os melhores tempos das nossas vidas foram ali, um puxando o outro, e que a gente progrediu todo mundo junto. E aí, quando a gente se separou porque eu vim morar em Criciúma, aí o Roberto foi para morar em Jurerê, a gente meio que, o Frank e o Lucas ficaram em Porto Alegre. Então, a galera começou a trabalhar com assessoria, o Frank acho que foi o último que ainda continuou na carreira profissional durante um tempo,
Então, tudo isso a gente levou para a vida, isso valeu muito a pena. Pô, você tá falando aí só nome fera. E aí, cara, hoje quando a gente vê, às vezes, Girona, tá um monte de cara treinando junto lá. Às vezes aqui em São Carlos, você vê, tá agora, né, que a gente tá gravando, o Messias, tava o Cauã ali, o Diniz, o Diego Moya do Chile, né, o pessoal treinando junto. Era isso, né, cara? Era todo mundo junto ali, um fazendo mais força que o outro, e um é melhor naquilo. O grupo acaba trabalhando junto e evolui junto, né? Isso, esse negócio de treinar em grupo é grupo bom, né? De características parecidas ou, fraquezas complementares, talvez, faz com que todo mundo melhore, né? Faz toda a diferença. E a gente era orquestrado por um cara, né, que é o Wilson Matos, nosso treinador, e posso dizer que o meu primeiro treinador sério, assim, que fez o negócio render, assim, e com... A gente chamava ele de Filipão das piscinas, porque ele era duro, né? Ele era um cara que, nossa, se tem uma frase várias frases que eu guardo dessa memória, de chegar assim um dia, que ele marcou assim, ó, o treino é às 8. Aí eu cheguei 8h10. Aí ele virou para mim e disse assim, ó, se chegar atrasado amanhã, nem vem. Então, assim, já tem ali um profissionalismo, e eu estou falando que eu, sei lá, eu tinha 17 anos, talvez, quando eu comecei a treinar com o Wilson, 16 para 17. Então já tinha um profissionalismo na lida, mas que ensinava o cidadão também. Porque, assim, eu tenho que ter comprometimento, eu não estou ali, se a gente quer mesmo alguma coisa, poxa, a gente ia para a piscina, quantas vezes eu nadei 5.000, tiro, e ia para bike, porrada, e o treino comendo solto, a galera, pô, revezando, e tiro na pista. Então, assim, aquele comprometimento, se não tivesse, a gente não ia ter essa progressão. E era orquestrado muito pelo Wilson, que tinha Uhum. um passado de marcha atlética, que não conseguiu ir para 2 Olimpíadas por falta de recurso do então COB da época, entendeu? Então, assim, é um cara que tinha uma experiência internacional com o training camp em altitude, então ele entendia muito de fisiologia. Então, ele foi nos passando tudo que a gente hoje consegue até passar para os nossos alunos. O Wilson já vinha nos falando, pô, no meio do treino o cara falava assim, a gente antes de entrar para o treino, ele explicava para a gente o ciclo de Krebs. Cara, tu fala assim, poxa, qual é o treinador que vai explicar o ciclo de Krebs para um aluno antes de entrar na piscina? Mas é porque a gente estava querendo saber e ele estava Uhum. querendo explicar, entendeu? Então era uma troca muito gostosa. E, cara, dentro dessa tua carreira aí, tem Ironman também. Em que momento que você foi também para longa distância, que você começou a se dedicar a isso? É, até quando você quis largar em elite e tudo, e de quando você falou, não, vou para amador e vou fazer Ironman? Como é que foi essa tua mudança? Ou foi junto, assim, como é que foi isso aí? Então, assim, eu fui elite no gaúcho e larguei algumas provas de brasileiro até 2005, né? Eu era elite. E aí, em 2006, eu comecei a namorar a minha então esposa, né? Na época, a gente começou a namorar em 2006. E aí, a gente conversando, e eu estava sofrendo uma pressão muito forte interna de que eu ia para a prova, eu tomava pau absurdo da elite, já não tinha mais aquela competitividade de chegar ali entre os cinco no brasileiro e tal. Deixa eu só te E, interromper, e Santi. aquilo. E você tava, já tinha estudado educação física, já tinha se formado? Com que você trabalhava ou você vivia do esporte? Como é que era também? Então, eu entrei na educação física em 2001 Uhum. e me formei em 2005, Tá, tá? Então, e antes disso eu tinha feito 2 anos de administração e tinha descoberto que aquilo ali não valia a pena. Não era para mim, entendeu? Então, eu ia todo semestre tá. pensando assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Aí fui para educação física, me achei, e aí quando eu comecei a namorar com a Vanessa em 2006, foi a minha troca, a minha virada. Então, assim, eu pensei assim, poxa, eu já não tô dando mais conta na elite, eu tô me pressionando demais, eu tô indo para a prova, né, com uma pressão interna de querer o resultado não vem, aquilo estava me fazendo mal. E aqui aí eu trazia para mim aquele tem que. Ah, tu tem que sair no primeiro pelotão, tu tem que nadar bem, e aquele tem que estava me consumindo. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, poxa, o que que eu faço? Ela disse, tá, mas qual é a diferença do amador e da elite? Eu disse, não, a elite é a cabeça do leão. Eu não quero, eu prefiro ser o rabo do leão do que a cabeça do macaco. E ela diz assim, tá, mas me explica direito o que que tu vai ganhar com isso se tu tá sofrendo, né, internamente com essa, né, por ser o rabo do leão. Aí eu falei, poxa, aí a minha virada de chave foi num GP triatlo em 2006, Balneário Camboriú, que eu liguei pro Sandro e falei assim, Sandro, eu vou me inscrever na Amador. E aí eu fui na Amador e fiquei em quarto. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo o meu máximo e fui quarto da Amador, então realmente aqui pode ser o meu lugar, tu Uhum. entendeu? Se eu chegasse na Amador e ganhasse com 2 pés, sabe, nas costas, aí Muito eu, fácil. eu, eu ia estar errado.
entendeu? Mas eu falei, não, eu tô dentro do nível que eles estão apresentando, então tá legal. E aí foi a virada de chave. O tem que saiu da minha cabeça. Então eu comecei a fazer um triatlo mais leve. Então eu fiz 2006 amador, 2007 corri o circuito Sesc amador e aí ganhei todas as etapas. Então, poxa, aquilo ali, eu ganhei a minha categoria em todas as etapas. Na época eu brigava com Wesley Matos, não sei se vocês vão se lembrar, mas o Wesley competia na categoria comerciário e eu competia na amador. Então a gente estava sempre largando junto, brigando, e aí ele tinha uma corrida um pouquinho melhor que a minha ainda. Então de vez em quando ele ganhava. Na época competia com o Felipe Manente, né, o nosso Deus o eterno tenha. nosso amigo aí que está nos vendo. Então, assim, essa competição era muito legal. Viajava o Brasil, pô, Belém, Brasília, Salvador. E aí, nesse 2007, eu fui campeão do circuito amador. E aí, 2007, final de 2007, eu decidi, não quero mais ficar no Rio Grande do Sul. Tô namorando, muito namoro de ônibus. Eu ficava final de semana em Criciúma, voltava para morar em Porto Alegre 5 dias, já ficava uma pressão querendo a sexta-feira, e aí via a vida passar rodando, porque o cara tá sempre ansioso pela sexta. Eu falei, não, para. Aí falei, ah, linda, eu não tô aguentando mais, as coisas não estão dando muito certo. Aí ela assim, não, vem que nós vamos dar um jeito. E aí eu me mudo para Criciúma em novembro de 2007. E o que tu faz quando tu tem tempo, Gabriel, e tá desempregado? Treino. Entendeu? Tem, né? E aí vou fazer o quê? O Ironman. Eu falei, bom, eu virei para minha mulher e disse assim, olha, eu acho que eu vou fazer esse tal de Ironman aí, com 14 anos de triatlo eu já tinha, né? Então eu tava com 27 para 28 anos. E aí eu liguei para Naida e falei, Naida, eu estou me mudando de Porto Alegre para Criciúma, vou me federar no Campeonato Catarinense, na FETRISC, e vou largar no Ironman. E aí ela me recebeu de braços abertos e me ajudou nesse início e tal. Eu me lembro que ela conseguiu para mim uma cortesia com o Galvão. Então eu larguei o primeiro Ironman que eu larguei foi 2008 na categoria profissional, porque eu era, né, elite, então eu não Hum, poderia largar no amador ainda, mesmo tendo largado no amador numas primeiras provas ali, mas eu era elite, então eu hum. não podia largar no amador. E aí eu larguei na elite, fui 25º no geral com 9 horas e 31, que naquela época era bom pra caramba. 13º brasileiro. Imagina, né? 13º de 25, tu imagina a quantidade É, de gringo que não é. tinha. Então, aí começou essa história do tal do Ironman na minha vida. E aí, 2008 eu faço o Ironman, começo a minha assessoria em Criciúma, e aí a coisa vem vindo uma coisa atrás da outra. Cara, legal que acho que essa mudança dele tirar a pressão, depois também de tanto tempo no esporte, né? Acho que você também, a impressão de você falando é que você voltou a ter tesão no esporte, né? Você voltou, você curtiu mais, né, cara? Tipo, porque ficar na pressão o tempo inteiro vira uma obrigação, o negócio não é o que te paga as contas, você acaba às vezes abandonando. O cara pode espanar e falar, puta, nunca mais quero isso aqui, né? E acho que voltar para o amador parece ter esse efeito, né? E às vezes a pessoa tem uma conotação dizendo assim, poxa, vão me julgar. Cara, quem é que paga tuas contas, entendeu? Tem uma agora, a última briga, assim, ah, não, mas o Santiago saiu do profissional, tá andando no amador. Cara, mas bicho, é uma decisão, entendeu? Ele sempre foi bom. A gente competia junto no Pan-Americano de 98, a gente competiu junto. E depois o cara fez assim, eu não evolui tanto, mas assim, cara, faz parte. Ele sempre foi um cara diferenciado. E aí tu julgar o cara porque ele foi para amador, eu acho que faz parte. É a mesma coisa do Sim. Felipe Santos, entendeu? São decisões que o cara tem que fazer, pautadas em várias situações que só o cara sabe. Não vou ser eu que vou dar palpite no que tá achando. Poxa, melhorou a vida deles. É isso aí, cara. Entendeu? Não, quem sou É. eu, quem somos nós para dar palpite? Eu tava no. A gente tá gravando aqui na quinta-feira, eu voltei do Panamá na terça, né? E tava com o Felipe lá, e, cara, é isso. O cara tem duas filhas, tem esposa, e agora tá fazendo. Agora, depois de tanto tempo, fazendo dinheiro, né? No esporte como amador. É um pouco contra-intuitivo, mas, cara, é isso. Acho que o importante é ficar no esporte, né, cara? Tá no esporte, passar essa mensagem e viver. Acho que viver os valores do esporte, né? Que eu acho que quando começou, meio que você volta a ser quando você começou, né? E você não começou pra ser profissional, você começou pra você se divertir pra caramba, aquilo era um tesão. Lógico, você quer competir depois, vai dando na cabeça dos outros, mas essa pureza, talvez, esse sentimento inicial, você vai se perdendo no caminho, porque você, pô, tem que competir, tem que fazer, você não se diverte tanto, né? Porque tudo vira uma obrigação, como você falou. Cara, o cara pedalou mais que eu, tenho que ganhar dele. E no final das contas, tipo, é isso. Isso não tá botando dinheiro na tua mesa, né? Senão o que você faz não fica.
Alguém de fora tem que olhar, porque a gente de dentro a gente acaba não olhando, né? No caso, a tua esposa que olhou e falou, abriu o olho, né? Imagina você não deve ter ficado nada feliz quando ela falou, deve ter ficado puto e depois falou, puta, ela tem razão. Não, para variar, né? Tinha razão. Mas enfim, mas onde eu, mas tu falou uma coisa que é muito importante, que foi a virada de chave para mim, entendeu? Eu estava perdendo o tesão de fazer triatlo, porque eu estava indo para a prova numa pressão interna do tem que fazer alguma coisa e provar alguma coisa, talvez até para mim mesmo, e que estava sendo danoso, entendeu? Eu estava voltando às provas chateado, o treino já não rolava. E aí, quando eu passo para amador, que tira aquela mochila das costas de pressão, cara, foi totalmente diferente. Eu voltei a fazer o esporte com leveza, querendo fazer, poxa, por mim, tu entendeu? Então, pô, mudou totalmente. Então, essa virada de chave, às vezes a pessoa precisa fazer, entendeu? E, Então, é uma das coisas que valeu muito a pena, assim, né? Bom, então tá, já que eu não sou tão bom assim, que eu não tenho muito futuro aqui, a coisa não tá rolando, né? E como eu falei, se eu tivesse ganho um amador naquela prova, né, com dois pés nas costas e tipo muito tempo na frente, eu disse, não, não, eu tô errado. Mas não foi o caso. Fiquei em quarto e meu Deus do céu, eu tomei um pau dos caras. Eu falei, não, não, peraí, que eu acho que aqui eu ainda tenho um pouco para melhorar. E aí, consequentemente, isso foi 2006 eu fui quarto, 2007 eu fui segundo, 2008 foi a minha primeira vitória no GP amador. Daí aquilo ali foi ó, fantástico, assim, a progressão e tudo. cara, e Kona? 2014, 2016. Cara, como é que foi a primeira vez em Kona? Aí 2016 eu volto para Floripa, faço uma prova sozinho ao extremo, com chuva, com frio. Faço a prova, na época acho que era Sul-Americano de Triatlo, tinha um pouco mais de vaga, então eu consegui a minha vaga, fui para Kona, aí eu vou com assim, não, agora eu tenho certeza que eu sou merecedor disso aqui, entendeu? Então aí 2016 eu Ah, posso dizer com tranquilidade que foi talvez o melhor ano da minha vida, campeão do Tria La Paz, o único brasileiro até hoje que ganhou a categoria amadora lá, porque o Reinaldo já ganhou, o Antônio Marcos já ganhou a Elite, mas o amador só eu ganhei. Carreguei a tocha olímpica no meio do ano e aí viajei para Kona em outubro e aí sim, foi espetacular, né? Aí a gente aproveitou ao máximo a ilha e estava tudo bem até o quilômetro 20 e poucos de corrida. Daí depois, a partir daí, foi a quebrada mais linda da história e que eu sempre digo que nada é por acaso. Eu vinha super bem, batendo o tempo de 2014, tudo correndo bem, tudo certo. Daqui a pouco o corpo apagou, não absorve mais nada, não, tu que come volta, fica nessa história, vai empurrando assim, vai indo, caminha, 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 e vai, e volta. Daqui a pouco tá o, dois amigos, dois anjos lá para me levar até um pouco mais, vamos conquistar essa medalha, e vamos, era o Elano e o Bruno, o Bruno que era bombeiro, não sei, agora o Bruno, não lembro o nome sei. dele, o Tempesta? o Tempesta. Bruno Tempesta e o Tempesta, o Elano de Elano, Fortaleza, né? isso, me pegaram pelos braços assim, não, tu vai conquistar a finisher, não quero saber, vamos lá. E aí eu disse, não, mas eu não aguento mais. Aí o Bruno veio no meu ouvido assim, ó, eu sou bombeiro de operações especiais, ninguém fica para trás. Vamos que tu vai conquistar essa medalha. Eu falei, não, vamos. Aí melhorei, tomei uma sopa, revivi, e aí eu disse, Bruno, pode ir que... Não, tem certeza? Tem, vai. E aí, por que que eu digo que é a quebrada mais linda da história? Porque eu tô chegando com 11 horas e 20 e poucos, e e aí tá dando aquele pôr do sol. E aí eu tô chegando com a bandeira de Criciúma e do Brasil. Todas as filmagens do Iron Man pegam aquela cena e eu chegando com o olho fechado com as duas bandeiras e eu apareço em todos os vídeos do Iron Man daquele ano. Os vídeos motivacionais, os vídeos oficiais, os vídeos cortes. Então o que acontece? É a quebrada mais linda. Você vai botar ali Iron Man 2016, eu estou em todos os vídeos, porque a cena ficou tão bonita Eu eu vou chegando com as procurar. bandeiras. Então, valeu a pena, entendeu? Nada é por acaso. Pô, é legal, vou procurar, cara. E uma coisa que eu te perguntei do Iron também, e aí eu vou contar pra galera. Na verdade, esqueci de falar isso no começo, mas eu conheci o Santiago quando eu tava numa quebrada também. Quando eu quebrei na Serra do Rio do Rastro, me passa. Eu fui fazer a maratona. Como é que chama lá? Putz, esqueci a Rio do. Uphill, né? Uphill. Uphill. Que agora tem uma outra lá, mas eu fiz a Uphill e passa o Santi de bike. Pato, não é o cara do Mundo Tri? E eu caminhando pra É, cara isso aí. quebrado. Falei, tá, não, curta o canal, tá, não sei o quê. Falei, pô, beleza e tal. E depois, eu acho que no mesmo ano você foi pra Kona como voluntário.
E eu falei, 2018. não, você foi 2022, 23, não foi? Que eu te encontrei Então, a lá. primeira vez que eu fui, 18. A gente se encontrou 19 por causa do Frank. Tu não Não, não tava foi lá 19 não, na eu época do fui Frank? 22 ou 23, cara. Eu não tava no Mundo Tri, 2000, eu comprei o Mundo Tri em 2021, Ah, tá. Então deixa eu lembrar. Então foi só 22. para tá, então só para esclarecer para o pessoal, eu competi em Kona como atleta de 2014 e 2016. Aí 18, 19 e 22, então foram 5 vezes que eu fui. As últimas 3 eu fui como voluntário. Então a gente se conheceu em 22 mesmo. Foi. Quando saiu da pandemia, voltou da pandemia, né? É, Foi exato. isso? Exatamente. E Tá. eu não entendia nada. Eu falei, cara, o que que esse doido vem pra cá, velho? Pô, é longe pra caralho pra... E agora vendo a tua história e tudo, eu falo, puta, faz sentido. E eu tinha acabado de pisar em Kona também. E hoje eu falo pra todo mundo, vá pra Kona. Não pegou a vaga? Vá pra Kona alguma vez, assistir, viver aquela experiência que é... E como é que é ir como voluntário, cara? Também, assim, tá com essa... Porque, de novo, como eu falei, cara, é um voo longo, você vai ter que tirar férias do seu trabalho. E você vai se dedicar a outra pessoa, a outras pessoas, sem ganhar. É voluntário, né? Como é que é estar do outro lado ali como voluntário também? E por que se envolver dessa forma? Então, o envolvimento, assim, foi sempre a minha vida, né? E tem as coincidências. E eu acredito muito em energia, nessas coisas que nada é por Hum. acaso, como eu falei. É, eu conheci a minha esposa, a gente ficou junto a primeira vez num Ironman de Floripa 2006. E aí, 2007, a gente estava fazendo um ano de namoro, eu pedi ela em casamento lá em Jurerê. O Frank me ajudou, a gente trabalhava junto, a gente organizou numa pousada que a gente tinha levado os alunos o meu pedido de casamento. E aí eu me mudei, fiz Ironman 18, 2008, 2002, 2014, beleza. Quando chegou em 2018, não, minto, volta mais algumas casas. Em 2011, o meu filho nasceu no final de semana do Ironman. Ele ia nascer em junho, veio antes e nasceu dia 25 de maio, que então, 25 de maio de 2011, foi o final de semana do Ironman, tá? Então, o Ironman era dia 27, ele nasceu 2 dias antes. Então, assim, o Ironman aqui em casa, ele é muito presente, né? Imagina, começamos a namorar, o casamento não, o pedido de casamento, o meu filho, então, gente, e ainda eu fazendo várias provas. E aí, quando chegou em 2018, eu tentei classificar em Floripa. Tava super bem treinado, só que acho que 2 semanas antes eu tinha uma gastroenterite e fui parar no hospital. Então eu já cheguei na prova meia boca, não consegui recuperar. Uhum. Então eu fiz uma prova ruim e não classifiquei. E aí nisso eu já tinha falado para minha esposa, disse, pô, se eu classificar, posso ir? Deixa eu ir. Pô, são 40 anos de Ironman, né? Pô, é uma marca histórica, eu preciso estar lá, eu quero estar lá, quero reviver isso. Quando eu não classifiquei, qual é a desculpa que eu dou? Falei, puxa, que eu queria de qualquer jeito, Uhum. entendeu? E aí pesquisando eu vi essa história do voluntário e que todo mundo acha que o cara é pago para estar lá. Não, tu te inscreve no site, vai lá ver qual é o teu job, né, o teu trabalho ali, né, né, e não precisa ser habilidoso, não precisa ser nada. E aí eu fui. E aí me surpreendeu como é legal, ou talvez até mais legal, do ponto de vista de que na época eu não estava tão bem treinado, então tu não te imagina dentro da prova, né? Porque quando tu tá super treinado e tu quer, talvez tu te imagine ali e tu fique, Uhum. pô, eu gostaria de estar ali dentro. Mas não foi o meu caso. Eu viajei 40 horas para chegar lá, passei uma semana do Airbnb comendo ovo e pão com geleia de amendoim, entendeu? É low cost total, para conseguir fazer esse sonho de ir lá trabalhar e tal, e entender aquela situação. Então, o que que eu trago de lá? 2018, Ironman fazendo 40 anos, e aí, claro, tu vê, eu sou um cara comunicativo, né? Hoje trabalho com comunicação, e aí no primeiro dia, eu estava inscrito para ficar montando kit. Então eu pegava a mochila, botava Red Bull, papel, não sei o quê, bababá, e entregava para um cara. E aí era uma sessão assim, né? Uhum. Tu ia fazendo e entregava. Fazia de novo, começava tudo de novo. E aí eu olhava pro lado, eu tinha feito 12 voltas naquele negócio e tinha uma senhorinha que tinha feito duas. E eu falei, aí eu comecei a não entender, né? Eu falei, mas que raio, né? Por que que eles não botam os caras jovens para fazer esse negócio? Deixa as velhinhas para fazer outras coisas. Uhum. Aí depois tu começa a se dar conta que aquela velhinha tá lá faz 20 anos fazendo a mesma coisa. Tu entendeu? Ela se doa para aquilo aí. Então os caras não estão preocupados com a velocidade dela. Só estão preocupados que ela tá fazendo e tá ajudando. Uhum. Então tu começa a perceber algumas situações. Esse foi o primeiro choque que eu tive. E aí aquela história de ser comunicativo, você quer, bababá, conversa com outro, o americano já não é muito aberto. E eu conversando com o cara, e o cara assim, tá, mas espera um pouquinho, Santiago. Tu fala inglês, tu fala português, e eu assim, falo espanhol. Daí ele assim, não, pera um pouquinho.
Cindy, a Cindy é a diretora da sessão. E aí, eu falei assim, não, vem aqui, Cindy. Ah, o que foi? Ah, o Santiago fala 3 línguas. Aí ela chegou pra mim assim, ah, tu tá amanhã trabalhando com a gente? Eu disse assim, tô, eu vou entregar a kit. E aí, entregar o número e tal. E aí ela assim, não, 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 tu não vai ficar nos ordinary people. Tu vai ficar no translate people, porque tu precisa resolver para mim um monte de bronca. Porque eu recebo gente aqui, sul-americano, brasileiro, que não sabe uma palavra em inglês. E a gente aqui, os americanos, não Uhum. consegue conversar, não consegue explicar. E aí eu falei assim, e eu entendo um pouco de triatlo. Eu falei para ela, já fiz a prova e tal. Ela disse, melhor ainda. Ou seja, qualquer BO, cara. Os caras, Santiago, eu pode trazer para mim. Cara, eu resolvia problema de coreano, que não falava nada. Resolvia problema de espanhol. Que Cara, maneiro. de tudo. Porque daí, na mímica, tu entendeu? E como eu conhecia a prova, eu era um cara diferenciado daquelas senhorinhas que Uhum. nunca fizeram e que estão ali só para entregar um número. Porque Uhum. o negócio é o seguinte, tu chega na mesa, meu número é 1730. Eu virava para trás, 1730. O cara me pega aqui, assina, faz todo aquele, né, protocolo e segue a vida. Então, o cara chegava ali, perdidaço, e eu dizia, ó, cuida isso. E aí tu começa a conversar, tu fala assim, olha, o pedal, cuida assim, economiza na ida, porque na volta vai ter o vento, papapá, cuida com a hidratação. Então tu acabava conversando com as pessoas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas entravam assim, nervosas. Ah, porque é um momento de tensão, tu ali pegar o teu kit numa prova que tu não conhece e tal. E aí a pessoa começava a abrir o sorriso. Eu falei, cara, olha que demais, que transformação que eu tô tendo com as pessoas aqui. Eu tô conseguindo trazer de alguma forma elas para o jogo, elas Uhum. dar uma relaxada. A Michele eu conheci assim, chorou na minha frente de emoção, porque eu fui falando coisas para ela assim, Mi, olha só, faz assim, faz assado. Tu pode dando dicas assim, Aham. é a minha primeira vez, eu tô nervosa, de calma. Vamos conversar. E aí fui conversando com ela, pô, ela chorou na minha frente, me deu um abraço, ai, Santi, obrigado por tudo, tá aqui, teu kit. Pô. Então, esse envolvimento acaba sendo muito interessante. Uhum. E aí eu volto em 2019. Ah, não, e daí 2019, 18 eu conheci o Andrew Messick, que era então o CEO da Ironman. Uhum. E aí eu estava com o livro de 40 anos da Ironman que o Bob Babbitt escreveu, com várias assinaturas de vários atletas profissionais que eu fui pegando durante aquela semana, porque eu também Uhum. sou fã, né? É. E aí eu cheguei no Andrew Messick, que ele faz ali o prefácio, e eu falei, Andrew, tu pode assinar aqui para mim? Dele, claro. Tu tá como voluntário? Tô, me inscrevi em 6 trabalhos. Assim, poxa, obrigado, bem, obrigado por fazer parte da nossa família. Ah, beleza, fechamos o trabalho. Obrigado, ok. 2019 eu tô na fila para pegar um Gatorade. Quem bate no meu ombro? Andrew Messick. Oh, e aí, Santiago? Eu falei, pô, não é possível, cara. Caraca, cara. Nós estamos aqui, entendeu? Por ser essa pessoa Uhum. comunicativa, de tentar ajudar. Ah. E os caras veem isso, entendeu? O americano ele é fechado, mas hoje, se tu me mandar para a Kona e eu conversar com a Cindy, que não abraça ninguém, ela me vê e faz, pô, Santiago! Todo mundo que trabalha ali, porque é aquela história, é o brasileiro Uhum. que tem esse jogo de cintura, que quer ajudar, que, poxa, quer resolver e faz as coisas que às vezes os americanos não estão afim, tu entendeu? Que é bronca. E, Então, é, vale muito a pena. e, cara, você, de certa forma ali, você também estava devolvendo, né? O tanto que o triatlon te deu, né? Certeza, certeza. Poxa, uma troca maravilhosa, entendeu? Quem hoje assiste as entrevistas do Bob Babbitt no YouTube, né? Não perco uma. E poder dizer que o cara sabe o meu nome, tu entendeu? Uma loucura, né? Cara, nós estamos falando com o Jô Soares do triatlo, tu entendeu? Conversar com o Dave Scott, com o Mark Allen, sabe? Com o Mike Riley, que era, né, até Uhum. dois Foi, né? anos atrás, a voz do Iron Man. São coisas assim que só estando lá e tendo, né, essa conexão com esses caras, para hoje tu poder dizer assim, poxa, que experiência incrível, né, de ter esses caras assim. Então, faz, faz todo sentido. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai para a Kona vai conseguir, talvez, falar com as mesmas pessoas que eu Uhum. falei. Mas é que uma coisa levou a outra, cara. Foi É. tão natural, assim, que... Tanto é que em 2022 eu levei... eu tinha um patrocinador de roupa, que hoje é diferente do que eu tenho hoje, que me proporcionou confeccionar camisetas com o nome deles atrás. Então eu dei uma camiseta pro Bob, pro Andrew, pro Dave Scott, pro Mark Allen, então eles, para Paula Newby Fraser. Que massa. Então eu escolhi algumas pessoas, algumas personalidades que são meus ídolos, de dizer assim, poxa, eu tô trazendo pro Mike Riley, eu dei, então eu tenho tudo isso gravado.
de ter você, ó, o Andrew falou, o Mike Riley falou, o Bob Babbitt falou, todo mundo agradecendo. O Mark Allen pegou, ele não deu muita bola para mim assim no começo, eu assim, não, Mark, eu sou teu fã, eu só vim aqui te trazer um presente. Quando ele olhou assim, falou assim, caramba, tipo, pá, tu vê que o cara mudou, muito obrigado, porque ninguém faz isso, tu entendeu? Quem é Sim. que faz isso, cara? Entendeu? Então foi um jeito também de conectar. O Dave Scott, depois que bebe umas, também fica loucão, então daí já conversa com todo mundo. É louco. É aí que eu falo pra galera, eu fui pra Kona uma vez só, quero ir voltar mais vezes. E é muito surreal, porque Kona parece muito grande na TV, né? Mas, cara, tudo acontece ali no hotel e no pier. Uhum. Então você tromba as mesmas pessoas toda hora. Só que trombar as mesmas pessoas, às vezes você, pra galera mais nova, você vai bater, o Blumenfeld passou ali. Ou o Mark Allen, se tu agora tu não aguenta mais ver o Mark Allen e o David Scott, que eles estão lá toda hora. E você vai trombando com esse tipo de gente, assim, você normaliza uma coisa que não é normal. Eu lembro que eu fui, acho que tinha o Pro Meeting, e, cara, eu não sabia pra onde era, e eu encontrei teve uma suíça que foi pro Brasil, agora eu acabei de esquecer o nome dela. Ela fez a prova do Ironman no Brasil em 2022. Putz, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dela. E eu encontrei com ela, falei, cara, pra onde é que é o Pro Meeting? Ela, cara, eu tô seguindo uma galera que vem comigo. Cara, a galera era o Sebastian Kienle, tava o neozelandês lá, puta, o Braden Curry. Cara, tava tipo uma galera assim, eu falei, irmão, onde é que eu tô fazendo aqui? Porque, e nem era o Pro Meeting pra mídia, assim, depois, tanto que na entrada eu não podia passar. E eu não sabia, tá? Cara, quando você quer participar de tudo, né? E é um negócio que você vê, você, cara, me belisca, tá ligado? Me belisca, eu não sei o que tá acontecendo aqui. É um negócio muito, muito louco e é muito surreal, cara. O Kona é um negócio que é. E a gente até conversou, né? Você queria ir no passado, né? Você até mandou mensagem e tudo. Tua ideia é voltar lá como voluntário de novo. É, um dia sim, mas eu vou te falar que a vontade passou um pouco pelo perrengue de É. chegar, entendeu? E atualmente a grana também O tá dólar tá mais bem mais difícil. alto também do que aquela de 2022, né? Não, e eu tinha um canal onde eu ficava que era muito barato, cara. E essa pessoa vendeu a casa, tu entendeu? Uhum. E aí eu acabei com o meu Airbnb acabou. E aí eu Aí. ficava a 800 metros da prova, eu ia andando, não tinha que alugar carro, tinha que fazer nada, eu ia andando pro Walmart. Então, assim, aquilo ali era nossa, era precioso. Uhum. E como eu consegui um lugar lá em 2018 para mim e para o Boniek, foi quando eu consegui o primeiro quarto. E depois sempre estava lotado. Tanto 19 estava tudo lotado, e eu mandei uma mensagem para a dona da casa e falei: Olha, poxa, eu não estou encontrando lugar. Ela fez no mezanino dela, tinha um sofá-cama, e ela disse assim: Olha, eu posso te colocar aqui. Eu te cobro até um pouco a menos, assim, tá valendo. Cara, era um sofá-cama, tipo, acordou, amanheceu o sol na minha cara, porque não tinha blackout, tinha janela, tinha porra nenhuma. Então, assim, era roots total, cara. Eu não levo a minha mulher para esse tipo de situação, entendeu? Não. Porque eu não aguento o tranco, entendeu? Porque é viver uma semana comendo ovo, porque não dá para comprar carne, não tinha nem onde cozinhar, então ali micro-ondas rapidinho, fazer as coisas. Que nem eu falei, pão com geleia de amendoim, um suco de maçã, e é isso, cara. E aí o que acontece? A galera não sabe. Eles não te pagam nada, mas a comida tu tem disposição, entendeu? Então, por exemplo, tu vai lá, tu tem ali um vale almoço, no caso dos dias de retirada de kit. Então, se tu está trabalhando no retirada de kit de manhã e vai trabalhar à tarde, eles te dão um vale almoço. No dia do check-in, que eu recebi as bikes, tem do lado ali, bem do lado do hotel, tem ali a entrada das bikes e tem o hotel. E ali embaixo tem uma tenda com pizza, pretzel, Coca-Cola, Red Bull, tudo que, nossa, uma infinidade de comida. E aí tu pode, a qualquer momento, tu chegar pro diretor e falar assim, ó, eu vou tirar um intervalo. Aí tu vai lá, come, volta, entendeu? Fica recebendo as bicicletas dos caras, entendeu? Então é muito... E esse negócio que tu falou é surreal, de bater com os caras toda hora, porque eu tenho umas histórias interessantes. Não vou ficar aqui 3 horas, já tô vendo. Não. Enfim, mas o negócio é que o Dave Scott, não sei que dia que foi, na largada da prova, a gente tem, como é voluntário e a gente ajudava no body marking Uhum. e em outras coisas, a gente tinha acesso ao pier. Então a gente tinha uma pulseirinha com acesso ao pier, que é o melhor lugar da prova na largada. E aí eu aqui, o Dave Scott um pouco mais para lá. Só que a gente já tinha se visto a semana inteira. Então tu não tem mais, tu já tirou foto com o cara, tu já pediu autógrafo pro cara, tu já deu oi pro cara, tu já, sabe? Então fica aquela coisa, poxa, de novo esse cara. Tu fica normalizando. E aí daqui a pouco ele me olha e eu vi que ele, cara, ele tava meio injuriado. E eu falei assim, putz, será que ele acha
que eu tô seguindo ele? Porque é o que parece, tu entendeu? Parece que tu tá seguindo os caras, entendeu? Aí beleza, passou ali, deu uma largada, aí os caras passaram por ali, o Davis Scott saiu e daqui a pouco sentou um cara do meu lado, a gente sentado no pier assim, e aí eu comecei a conversar. E era então o filho do Davis Scott, Ryan Scott. E eu assim, tá, mas qual é o teu nome? Não, Ryan Scott. Assim, tá, mas então tu é filho dele. Daí ele, sou. Daí eu assim, caramba. Pô, então explica pro teu pai que eu não tô stalkeando ele, pelo amor de Deus. É só coincidência. E, né, tira pra mim esse mal entendido, porque daqui a pouco ele tá achando que eu tô seguindo ele e eu não tô. Então, daí ele, não, fica tranquilo. O meu pai é assim mesmo, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, sei lá, um mês depois eu tava fazendo um rolo com um vídeo de 1989 do Iron Man, que eles fazem aquele embate do Davis Scott com o Mark Allen, e tem um ano que o Davis Scott não compete porque o Ryan Scott nasceu. Aí eu tirei print da tela e mandei pro Instagram do cara assim, aí ó, tu nascendo, a gente conheceu, pô, ele, pô, brigadão, tal, valeu, boa sorte nas provas. Então assim, tu vai criando umas amizades meio loucas, né, cara, no meio disso tudo. Ô, Santi, cara, você tem desde 94 no esporte. Cara, qual é o segredo para manter ainda o tesão do triatlon? Assim, ou 30 anos, mais de 30 anos de esporte, tipo, mais da metade da sua vida o triatlon tá junto, assim. Cara, que pergunta difícil, cara. Nunca, Gabriel, vou te dar os parabéns, porque, cara, nunca ninguém me perguntou isso. Aí, pô, é pra Como isso. manter? É pra isso. E Pra isso olha, que o e mundo olha Nutri existe. que a gente, pô, já conversou com o Michel Bogli também, que é um baita, né? Uhum. Então, assim, o cara consegue tirar dos caras uma boa entrevista. Eu não sei te dizer, cara, eu me reinvento, entendeu? Ter, de repente, um foco é importante, entendeu? Então, por exemplo, agora eu vou competir domingo. Depois da competição, uma semana depois tem GP que eu ajudo a organizar e eu entro numa cirurgia porque, não sei se dá para perceber, eu tô anasalado porque eu Uhum. tô com sinusite crônica. Então, vou ter É. que abrir aqui, o otorrino já marcou a cirurgia porque eu já não tô conseguindo mais dormir direito, isso aqui tampa tudo por causa da natação, e aí acaba que eu vou ter que fazer essa cirurgia. Então, assim, o foco em provas acaba ajudando bastante. Então, se não Uhum. tiver inscrito em prova, cara, eu sei que eu não consigo treinar por treinar, entendeu? E eu sou um professor nato, então, assim, eu sempre falo para as pessoas: poxa, a gente precisa de um objetivo para se manter, porque senão é muito fácil, né, cara? Sim. O treinador fala lá, "Ó, faz 5 tiros de 1.000, Z5 com um tanto de intervalo." Daí tu vai dizer, tá, mas para quê? Eu não vou competir, eu não, sabe? Até que ponto eu vou me matar num treino se eu não tenho um objetivo maior? Então é difícil isso, né? Então eu acho que os objetivos e os focos ao longo da jornada fazem toda a diferença. E para Uhum. mim isso faz diferença, de botar uma prova alvo, entendeu? Então 23, por exemplo, quando eu fui para Nova York, eu, nossa, treinei só para ela, entendeu? E aí agora final do ano passado para La Paz de novo, janeiro desse ano, também treinei só para ela, com foco total assim na distância olímpica para fazer uma boa prova. Então assim, eu acho que a resposta é isso. Focar em algum objetivo facilita bastante. E reinventar, né? Tipo, Uhum. encher o saco de Iron Man, faz um aquátlon de meia hora, entendeu? Ofegante, sem conseguir, né, com o coração na boca. Tu vai ver que a sensação é totalmente diferente. Eu fiz o A4 agora em Brasília em 2024. Cara, tinha muito tempo que eu não fazia um A4. Meu Deus do céu, que desespero. E é legal pra caralho isso aí. Terminei e falei, puta, que massa, velho, que bom voltar a fazer prova curta, dar uma divertida. E, cara, Muda um pouco, uhum. né? É. E uma outra pergunta que eu queria ter, assim, às vezes, principalmente quem foi atleta e tem as suas frustrações de atleta, quando tem filho, tem a vontade, às vezes, que o filho seja, puta, eu quero que o meu filho comece no triatlo super cedo, que ele vai ser campeão mundial. Cara, como é que é isso na tua casa e como é que você vê teu moleque assim, ele fala, não, pai, eu odeio triatlo é coisa chata pra caramba, tipo, pô, moleque, pelo amor de Deus, vai lá e tal. Como é que é isso também pra você não passar do ponto? Não, e aí tu vê o Santiago Ascenso, meu xará, o filho dele é super atleta. Aí tu vê o Galindes com o Tommy, tu entendeu? Aí o Lolo agora tá fazendo prova, sabe? Aí o engraçado é que, poxa, os meus ídolos viraram meus amigos, né? Porque o Galindes aí em La Paz, a gente tava jantando junto, rindo, contando as histórias. Aí eu mostrei uma foto de 95 do Internacional de Santos, o Galindes campeão e o Nanico do lado dele tirando foto. Então, assim, tudo isso assim, daí hoje os nossos filhos convivem juntos, sabe? Isso aí é uma loucura, Uhum. mas
Tem alguns que tem o Ivan Urbano também, o filho dele, né, tá andando um monte. Então, Uhum. assim, tem vários exemplos, mas não é aqui em casa. Aqui em casa o Cadu fez 2 ou 3 provas de triatlon, acho que 1 ou 2 duatlons, mas o negócio dele é bola. Ele gosta de jogar futebol. Então, todo mundo fala que ele vai ser triatleta, eu digo, não, ele vai ser o que ele quiser, para começar. Não, Uhum. a única regra aqui em casa é comprometimento. Se tu quer fazer alguma coisa, faça bem feito. Então eu digo, cara, eu sou professor, a minha esposa é professora, e a gente diz assim, o maior respeito, né, perante o professor é tu ter comprometimento. É o cara dizer, chuta a bola com a esquerda, tu vai chutar com a esquerda, chuta a bola com a direita, tu vai chutar com a direita. Corre de um pé só, não interessa se tu concorda ou não. Faz o que o cara tá mandando. Então tudo isso, esses dogmas e paradigmas, a gente tenta focar ele, mesmo que ele seja uma criança hiperativa. Uhum. Mas a gente tenta mostrar para ele que, quer ser jogador de futebol? Cara, treina, treina. E eu falo para ele toda vez, eu falo assim, "Ô, meu, teu pai treina pra caramba e não adianta. Tu imagina sem treinar, velho, sabe? Então, eu sou muito realista, eu sou um pai realista. Não sou pai Uhum. sonhador e é que tem também isso, né? O cara quando não conquista nada, bota pressão no filho, né? É. Eu, graças a Deus, nunca precisei pressionar. A pressão vem do Cadu. Entendeu? Às vezes ele passa, uma vez a gente tava correndo e ele começou, ai, pai, não sei o que, os caras, que foi, cara? Ai, tá difícil assim, tá, então para. Não, mas eu vou te decepcionar. Eu digo, não, 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 tu me decepciona quando tu é mal criado, quando tu faz alguma coisa errada. Agora, se tu não quer correr, se tá difícil, cara, esquece. Nós paramos agora, vamos caminhar, respira. Não precisa fazer isso aqui, não quer fazer isso aqui, não faz. Entendeu? Daí ele, ai, tá, pai. E é um guri que, se tu botar hoje para correr, cara, ele corre. O melhor tiro de 1.000 que ele fez já foi 4,4 com 12 anos, entendeu? Ele tem uma facilidade absurda para correr. Aí Uhum. ele corre. Uma vez eu falei assim: Ô meu, enquanto eu tô nadando, vai lá correr e dei um Garmin para ele usado. Ó, vai lá, aperta esse botão aqui. Ele correu 5 quilômetros em 25 minutos, sem Tem, parar, tem. Caraca. entendeu? Daí eu falo assim: poxa, né? Mas eu vou ficar obrigando o cara a fazer triatlo, que é um negócio que ele não Uhum. curte muito, É. entendeu? Não, não, Aí, deixa ele jogar bola. é. Aí, cara, aquilo, né? Você falou do Santiago, né, teu xará. Eu vejo muito do Luca. O Luca não demorou, né, a vir pro triatlon. Eu acho que o Santi também tirou essa pressão dele. E ele foi se achando e veio depois, né? Não é uma coisa que é perigoso, né, cara? Tava conversando, né, tive o papo agora recente com o Alejandro, né, e o Frank e tudo, e o Ivan, da ideia disso, né, cara, de às vezes o treinador tem que lidar mais com o pai do aluno, do atleta, do que com o atleta, né, porque é o pai que botar as expectativas, os pais, né, e às vezes a criança não quer, a criança espana, tá fazendo como você falou pro teu filho, né, o teu filho falando, né, que ia te decepcionar, né, então, na verdade não tinha essa história, né, e é perigoso fazer pros dois lados, mas acho que não ia ter muito como teu filho ficar longe do esporte, né, de algum esporte, né, de praticar alguma coisa. O triatlo acaba vindo depois, não precisa ser atleta, não precisa profissional, pode ser amador, sempre tem espaço, né. Tu falou uma coisa muito importante, que assim, o exemplo de saúde, exemplo de alimentação, ele tem. Uhum. Então ele já tem isso muito tranquilo na cabeça dele. Ele sabe que de vez em quando ele vai sair na casa de um amiguinho, vai comer uma besteira no aniversário, ele sabe, ele entende. Mas não é o normal, entendeu? Ele, tipo, refrigerante ele nem toma aqui em casa, entendeu? Mas tu acha que ele vai no aniversário e ele não toma? Toma, entendeu? Quando eu chego num treino mal, assim, que eu preciso de uma Coca-Cola, ele toma junto, entendeu? Sim, Né? De vez em quando, você fala assim, pai, vamos comer um Mac. Eu falo assim, tá, mãe, vamos, entendeu? Sabe, não é isso que vai... Só sim. que é a exceção, não é a regra, né? Então, ele já tem isso muito tranquilo na cabeça dele. Então, ele faz parte do nosso exemplo de casa, né? A gente vive isso, Uhum. né? Não é uma coisa forçada, não. Nós temos que fazer dieta. Aqui ninguém faz dieta, a gente tem hábito, entendeu? Boa. Então, para nós é fácil. Santi, depois de tanto tempo assim no tri, o que que você vê? Como é que você vê o esporte hoje, cara? As mudanças do esporte, a evolução, você falou da maturação do esporte, mas como é que você vê o esporte hoje? Cara, eu acho que assim, cresceu muito, tem muito que crescer ainda. Mas o que acontece, onde a gente está pecando, e não é só no triatlo, é no educacional infantil, né? A gente acaba, agora o Juraci conseguiu implementar as escolinhas e tal, e tem uma renovação que demorou muito para acontecer. Então tem Uhum. um gap muito grande, né, de falta de atleta e tal,
mas a gente vive no Brasil, né? Então, assim, a falta de fomento, a falta de recurso, né? Eu fui num curso de gestão agora semana passada e o cara foi bem claro, falou assim, não existe gestão sem recurso. Não tem como gerenciar se tu não tiver dinheiro para investir, Sim. entendeu? Vai dizer o quê? Ah, não, vou fazer um super projeto, tá, mas quem é que vai bancar? Entendeu? Então eu já vejo que a mudança que o Juraci está promovendo com as escolinhas, né, e do incentivo, das leis de incentivo e tal, é, tu como canal, né, tanto a Esporte, os outros canais que transmitem isso poderia ter muito mais para a gente Uhum. ter uma abrangência, mas eu já acho que é importante, né? A gente já tem um cenário totalmente diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei, né? A gente brinca, comecei era tudo mato. Era realmente. Não existia. Para ter uma informação, não tinha nem internet. Então, tu imagina como é que é hoje, né? Uhum. A gente vai ter agora, a gente está gravando na quinta antes do T100 e do Oceanside. Então, tu imagina, pô, no final de semana, tu ter duas transmissões de duas provas, cara, isso era inimaginável há anos atrás. Então, Uhum. assim, os streamings vieram para melhorar também a visibilidade, né? Então, a marca Ironman continua crescendo absurdamente e os caras têm um bom papel de marketing, os caras fizeram o trabalho Sim. muito bem feito. Então, eu ainda acho que precisamos mais, mas eu acho que é o esporte como um todo. Eu acho que o brasileiro ainda precisa fazer mais esporte. Se for comparar com nossos países sul-americanos, tu chega numa Argentina da vida que bota 1.000 atletas num triatlo olímpico, 1.000, numa cidadezinha chamada La Paz, que é desse tamanho, no meio de Entre Rios, no meio do nada. Os caras atravessam o país para chegar ali. Eu andei 1.000 quilômetros para chegar na cidade. Então, tu imagina que, assim, é um pouco diferenciado, entendeu? Os caras ainda têm mais ciclismo, né? A própria Colômbia, Colômbia e Uruguai, são países que têm mais, o ciclismo mais na Uhum. fonte, assim, as Uhum. crianças andam de bicicleta. Aqui a gente não tem isso, né? É. Então, acho que acaba atrapalhando um pouco. E aí o triatlo no Brasil vira um esporte que virou caro. Na minha época ainda dava para se fazer com pouca grana, que era o meu caso. E hoje fica um pouco elitizado, né? Não tem como negar que ele está Sim. elitizado. E aí acaba que para boa parte da população ele fica inviável. É, teve até um dado legal, cara. Eu tava falando com o Rafael Mel, da ex-presidente, né, da Federação lá do Aham. Paraná, e que o Sesc Caiobá teve 1.500 atletas, né, que esgotou em aqueles 10 minutos, 15 minutos de inscrição que o Sesc Caiobá já historicamente bate, tinha mais de 1.000 pessoas na lista de espera. E, cara, muito legal você ver uma prova de Olímpico em Caiobá, que, né, não tem aeroporto perto, aeroporto em Curitiba, tem que pegar carro, tipo, vai, 1 hora e pouco, mas assim, esgotando tão rápido, uma prova que tem muito entrante, né? Tem mountain bike, tem os comerciários, né? Tem uma galera, tem relay, né? Também revezamento também. Mas que isso aconteça mais, né? Talvez esse movimento das federações agora, de ter É. mais coisas, pode acontecer para baratear, porque eu acho que meu receio é isso, a elitização excessiva, sabe, do esporte. Então, assim, tu imagina, quantos triatlos do tipo Caiobá tem? Para distância curta, não, né? Vamos tirar fora as que vendem em longas distâncias. Quem é que bota tudo isso? Só a Caiobá, Né? por causa da história, entendeu? Por estar num Hum. estado que também tem muitos atletas. Enfim, ninguém consegue colocar toda essa quantidade de gente, É. entendeu? Então, sorte que temos Caiobá, pena que o circuito, né, que Era muito acontecia, bom, né, cara? que era legal pra caramba, então, enfim, é, então é isso que tínhamos que ter mais esse vínculo. Só que o que acontece? Como eu falei lá atrás, as pessoas têm um preconceito de achar que o triatlon curto, o sprint olímpico, não é triatlo. Triatlo é só Ironman. Então, às vezes, tu pega uma pessoa meio leiga e tu fala assim, não, eu vou fazer um triatlon tal. Ah, mas é triatlo, mas o triatlo não é aquele que é o 3.880, sabe? Uhum. Então, tu ainda tem essa desinformação Sim. e que acaba sendo um preconceito. Uma vez eu discuti com um cara que a gente estava fazendo para uma prova no meio Ironman na Argentina, 70.3 Buenos Aires, sei lá qual era o nome daquilo. E aí eu falando sobre as provas olímpicas, né? A prova dele, isso aí não é triatlo. Eu digo, oi? É o triatlo, entendeu? O triatlo é isso. É uma modalidade um pouco diferente, porque tem vácuo, tudo. Ah, mas prova que tem vácuo, daí não é triatlo. É triatlo. Então as pessoas às vezes têm que Ah, entender. E tipo, ele entrou no esporte para fazer o meio, o Iron, talvez não sei o quê, e depois saiu. sim. Porque é uma situação. E eu continuo fazendo tudo. Então eu também tenho que entender esse ponto de vista de um cara que acha que o triatlon puro é aquele, nada, pedala e corre.
de uma prova de longa distância e não entende que o triatlo é o super sprint que o Alejandro faz agora no Sul-Americano, é o sprint que o Julinho, o pessoal vai fazer, e cada um tem, né, a categoria Youth, categoria Sub-23, Elite, entendeu? Então, a própria prova olímpica aí com os meninos, então, assim, tudo isso, Uhum. né, a Jennifer aqui do nosso estado também, então, esse pessoal tem que entender que tem para todo mundo, Sim. entendeu? E acho que falta um pouquinho de informação, às vezes, que o cara fala assim, ah, não, não vou fazer triatlo, é muito longo. Não, mas tu pode fazer um curtinho, entendeu? E pode te desafiar também. Cara, a coisa que eu prestei atenção na nossa conversa, não sei se você prestou atenção, você falou que abandonou o curso de administração depois de 2 anos porque não queria aquilo. Aí você fez recentemente o curso de gestão, hoje você é um cara comunicador de marketing. Você entendeu onde você voltou ou não? É a vida dando volta. E como é que tá o lado, cara, porque você é treinador também, tem o marketing, mas eu conheci você, acho que numa fase mais bem marketing, assim, né? Você estava gravando muito vídeo, produzindo conteúdo para marcas, né? Que você chegou a trabalhar e tudo. Como é que você vê também a importância do comunicador, o treinador comunicador também, e nisso, e assim, tipo, nesse teu momento? Bom, já começamos que se comunicar é fundamental. Se não, e aí a gente tem essa briga, né? A briga já diminuiu, mas há uns anos atrás era o blogueiro contra o atleta Hum. profissional. Cara, hoje em dia, eu conversei inclusive com o Mark Allen sobre isso. E eu falei, cara, quem não pega o celular e utiliza a plataforma da melhor forma possível, vai ficar cada vez mais para trás, vai ficar fora do mercado. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, porque é difícil. É para todo mundo, irmão. Todo mundo é difícil. Entendeu? Para todo mundo ter. O Blumenfeld deve achar chato, mas ele faz. O Gianfrodeno não acha chato, mas faz. Todo mundo pode achar chato, pode achar legal. Não é fácil para ninguém, mas todo mundo faz porque é uma ferramenta que mostra a marca, que resolve um, né, patrocínio, e uma marca que pega e faz tudo por causa de números, e elas não estão erradas, as empresas não estão erradas, né? Elas vão colocar dinheiro onde ela tem retorno. Né? Então, antigamente, que nem o Mark Allen falou assim, antigamente a gente tinha que dar graças a Deus tu ganhar uma prova aparecer no jornal, aparecer numa revista. Uhum. Era a única hora que a gente tinha, né, a nossa visibilidade. Hoje em dia, a tua revista, o teu jornal, está aqui na tua mão, tu consegue fazer. Então, o comunicar, sendo treinador, atleta, ela faz parte hoje da nossa vida cotidiana. Né? Tu tem um diário, as pessoas têm os stories, né, os shorts, para falar da sua vida pessoal, para falar do que está acontecendo, da sua rotina. E ele, dentro daquilo ali, ela cria uma audiência, ela cria os seguidores. Então, assim, tu ir contra e dizer assim, não, não vou fazer, sou old school, não vou. Cara, vai perder dinheiro, vai perder time, vai perder Uhum. patrocínios, visibilidade. Então, quem ainda não tá e acha difícil, é difícil mesmo. Eu trabalho com isso desde 2018 e eu sei o quanto é difícil. Entendeu? Normal, faz parte. E, cara, você tá falando isso, eu tava vendo hoje o T100, né? A gente tá gravando na quinta-feira pré-T100. E, cara, tava o Sam Long fazendo vídeo, tirando camisa lá, tipo, foto, sessão de foto, os caras estão fazendo vídeo todo dia. E aí eu sempre penso e falo, cara, o mercado mudou, todo o trabalho evoluiu, toda a profissão mudou. A profissão do atleta mudou também. E hoje o atleta, como você falou, ele tem a narrativa, ele pode controlar a narrativa dele aqui, através disso aqui. Antigamente vinha uma coluna, tu não sabia se a coluna era boa ou não, o nego meteu o pau em você, você vai fazer o quê, com quem que você fala. Hoje você pode fazer tudo aqui. E aí eu vejo caras desses que têm salário, têm patrocínio, têm grana, né? Ganharam dinheiro com o esporte, fazendo isso. Frodeno, por exemplo, você falou, cara, Frodeno faz, Sebastian Kieley faz, o Alisson era um que fazia um pouquinho menos, mas agora começou a aparecer mais também. E às vezes o Zé das Condonga aqui, que tá como, não, eu sou o top 30 geral, não, não vou fazer que minha profissão é treinar. Não, a profissão mudou, né? Toda a profissão mudou. E eu acho que é isso, acho que nem todo mundo é comunicativo, né? Você tem que achar a tua, minha opinião, a sua persona ali dentro. Tem gente que fala melhor, tem gente que fala pior, mas fotografa. Mas é achar como você se encaixa ali, por exemplo, você falou, citou alguns nomes aí, né? Tipo, o Diego, né, meu, do canal Amador, por exemplo. Cara, os dois são comunicativos, mas é muito diferente um do outro. A gente achou nosso jeito de falar e fala. Eu era programador, cara. Eu trabalhava no mercado financeiro com planilha, não tinha nada disso, né? Então, mas é legal trazer isso aí, porque eu acho que é outra, cara, você está com 31 anos de esporte. Você está se reinventando de novo, que você podia falar, não, cara,
a minha época era bem melhor, que o triatlo era isso, era aquilo, e você tá, cara, não, vamos fazer aqui que tá legal. E eu vejo você, quando a gente gravou lá na Shimano Fest, empolgadaço, cara, de falar de bike, de tá ali, tá gravando com a galera. É uma reinvenção também, de estar dentro do esporte de uma forma diferente, né? Isso, e aí o que que acontece também, né? Para resumir o meu trabalho de comunicador, eu comecei em 2018 em função da Bike Point, né? Então era um cliente que eu tinha naquela época que me jogou, falou assim, não, pô, vamos fazer isso aqui. E aí eu comecei a fazer meio que na intuição, mas já era um cara mais comunicativo, sempre gostei de palestrar e tal, né? E todo professor ele tem que saber se comunicar com os alunos, enfim, né? E se Uhum. comunicar com os seus pares, mas assim, a rede social ainda era uma coisa meio distante para mim. Aí o Augusto falou, não, Santi, vamos fazer, não sei o que, tal, tal, tal. Eu me enfiei naquilo ali. E eu tenho a sorte, né, Gabriel, que as pessoas às vezes não se dão conta, eles não sabem, eu só conto quando me perguntam, é que eu tenho um diretor em casa, entendeu? O meu pai tem 50 anos de carreira. E Caraca. aí, desde o primeiro vídeo, entendeu? Eu não escondo para ninguém o que ele falou exatamente no primeiro vídeo, eu mandei o vídeo para ele e ele me respondeu, meu filho, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas tá uma bosta, entendeu? E eu falei, não, tudo bem. E aí, não é assim, falar uma bosta porque achou, porque é a opinião dele. Não. Por causa disso, 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 disso. Ele me deu argumentos técnicos. Ele me Uhum. deu direcionamento. Ele falou assim, não, tu tem que fazer dessa forma. Papapá, papapá, papapá. Então, assim, o meu pai trabalhar 50 anos em TV, cinema, novela, blá, 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 ele tem a carreira dele, não só de ator, mas como diretor também, né, em algumas ocasiões, e ele me direcionou desde o início. Então, eu digo que eu tenho a sorte, mas quando eu vi que a comunicação dividia o meu coração com a atividade física, eu falei, poxa, eu tenho que me desenvolver. Assim como eu treinei para fazer triatlo, eu estudei para ser professor de educação física, eu tenho que estudar para ser um comunicador melhor. Então, o meu primeiro vídeo era assim, ó, mecanizado. Aí eu falava, daí ele disse, não, meu filho, é assim, 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 assim. Tu tem que mudar isso, tem que fazer nada. Bah, pai, é que é muito difícil, é muito texto, é muita informação. Então, estuda mais, interioriza aquilo, tu tem que entender, tu tem que fazer de um jeito que tu vai vender o produto e não de uma forma gritada, não, tu tá falando com uma pessoa, então tudo era direcionado. Uhum. Entendeu? Então eu passei longo tempo mandando vídeo para ele, recebendo um feedback, manda vídeo, faz e vai. Demorou tempo, as pessoas acham, hoje olha, eu falo assim, não, não, o Santi tem facilidade, o Santi faz não sei o quê. Aí o meu pai sempre diz assim, ó, quando as pessoas acham que é fácil o que tu tá fazendo, é porque tu atingiu depois de muita experiência, porque parece que é Uhum. fácil. Vai lá então, faz. Ele sempre brinca. Diz para fazer, já que é fácil, diz para fazer. Quando liga a luzinha vermelha da câmera, acabou. Tá tudo certo conversando no bar. No bar tudo é fácil. Pô, ligou a câmera. Tudo é treino, é o que É. eu falo, tudo é comprometimento, entendeu? Então as pessoas que estão começando na rede social, os atletas que, eu não sou muito comunicativo, cara, vai atrás, treina mais, né? Às vezes a pessoa fala assim, fiz um vídeo, ficou mais ou menos, tá bom. Cara, tente melhorar esse teu vídeo, entendeu? De repente diminua a primeira dica que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre comunicação, faz o texto, cara. O texto é o teu pilar inicial. As pessoas falam mesmo, vamos de qualquer jeito. Cara, qualquer jeito não funciona. Ele até funciona de um certo jeito, não vamos dizer assim, vamos jogar, não, não funciona. Não, ele funciona, Sim. mas não fica profissional, tu entendeu? E aí, às vezes, acaba que eu tenho alguns concorrentes na minha área que cansam o ouvido da pessoa. E a pessoa não se dá conta por que que cansou. Claro, o cara falou bicicleta num texto 3 vezes. Texto de 3 linhas, ele falou bicicleta. Mas não sei o que, o quadro da bicicleta, a suspensão da bicicleta, sabe? É um preciosismo que só quem fez o estudo, quem foi direcionado, quem foi, entendeu? Uhum. Não pegar palavras muito próximas para não dar entendeu? Então, tudo isso para que ficar sonoramente melhor para o ouvido da audiência. Então, tudo isso é pensado, entendeu? Às vezes eu recebo um negócio, eu tenho que falar sobre isso aqui. Cara, eu mudo, eu testo, eu vejo, falo, não, não funciona, não vai dar, tem que trocar essa palavra aqui, essa palavra tá ruim, não fica sonoro, não fica bom,
poxa, como é que eu vou falar? Bike Point é a melhor loja do Brasil, eu só acabei de falar bike, Uhum. entendeu? Não, não dá. Então, sabe? Easy Entendi. Trailers é melhor, né? Sabe? Easy Trailers é o seu lugar no mundo, tu não vai falar Easy Trailer, não vai falar nada. Então, todo esse cuidado é do profissional. E aí tu começa a entender por que, né, algumas pessoas, e aí, graças a Deus, no meu trabalho, o Augusto que fala, né? Pô, tem um monte de marca que ele vende, que já liga para ele, não, bota na mão do Santi que poxa, eu quero que o Santi explique. Entendeu? Ele me Que falou isso essa legal. semana. Falou assim, pô, e aí tu vê, sabe, Sim. uma, uma outra relevância dentro desse mundo que a gente nem esperava, não. A gente não sabe até quanto tá impactando as pessoas, né, Gabriel? O teu trabalho é muito disso, né? É. De tu lá na Serra do Rastro, ver um magrelo gritando, vai, ô, tu não é o cara do mundo tri, tu vê isso em todo lugar. Às vezes tu tá lá em Nice e vê um cara te bater, pô, posso tirar foto contigo? É louco, porque tu impactou ele em alguma forma, em algum momento, e que tu não tem controle até Sim. onde foi essa tua informação. Isso é muito louco, que eu acho que é o mais fantástico, assim, de pensar na comunicação. É o que eu acho legal quando rola, cara, é pai que fala, minha filha ouve você, o meu filho ouve você, criança de 10 anos, 12 anos, isso, pô, me pega muito. Isso até me obrigou a melhorar um pouquinho, principalmente parte do palavrão. Minha família é carioca, então, cara, eu falo palavrão demais. E de tirar, de fazer uma comunicação um pouco melhor. E eu tinha É. uma recente, cara, que eu fui num show em Maceió, no show do Saulo Fernandes lá. Eu e minha namorada, cara, chegamos lá, fui comprar a bebida. E tem aquele negócio de pagar antes e depois retirar, sabe? Pega os. Aí o cara tá que me olha, assim, o cara que tava me vendendo, né, a bebida lá. Aí ele, você é daqui de Maceió? Eu falei, não, sou de São Paulo. Ele, você tem um canal, não tem? Cara, foi na hora, até briguei com minha namorada, falei, ih, pô, sou famoso, que não sei o que, sei o que lá. Mas você fala, caraca, bicho, que doideira. E o cara falou que ia começar no triatlon, acho que viu alguma coisa e começou a seguir, porque queria começar. Aí é um negócio que te dá um. Cara, você tem que ser responsável por muita coisa. Chega a muita pessoa, a muitas pessoas, e você tomar cuidado com o que fala, ter esse profissionalismo que você falou, né? De pesquisar, não que eu não vai errar, não que a gente não vai errar, não vai falar uma informação que às vezes eu respondo, cara, não, mas eu li no outro lugar que não era. Falo, peraí, não. Aí, não, puto, tem razão e tal. Mas também é legal quando a gente que fica muito atrás das câmeras e, assim, atrás das câmeras é o seguinte, cara, eu trabalho aqui, eu tô gravando de onde eu trabalho, então eu não vejo pessoas todo dia. E de repente tá num lugar e alguém reconhece seu trabalho, ou reconhece isso, né, de falar, porra, você... Aí eu falando palavrão. Porra, você... Pô, Escapa de vez em quando as minhas chama o também. Santi, que o Santi sabe, você fala, puta, que massa, né, cara? É, Cheguei não, no... mas é. E isso é muito louco, né? E, claro, o meu pai vive isso há muito tempo, né? Então, de vez em quando. Imagina. E essa loucura que tu falou, de estar em Maceió e o cara te perguntou se é de São Paulo. O meu pai estava aqui em Criciúma e a gente foi almoçar. E aí eu sou um cara que sou muito observador, né? E aí eu começo a observar e as pessoas estão assim, ó. Sabe quando... E aí tu vê que as pessoas notaram que, de alguma forma, elas conhecem. Só que Uhum. não concatena que aquele cara que ela viu não sabe onde está em Criciúma almoçando num restaurante comum. Então, leva um tempo para as pessoas se identificarem. Porque o meu pai é um cara que, né, é um ator que não é o Antônio Fagundes. Né? Não é super famosão, mas dentro do cenário ali, tá, a pessoa fala, eu conheço esse cara. Então aí tô no restaurante, daqui a pouco o dono do restaurante que me conhecia vem ali e fala assim, ô, o teu pai é o quê? Porque as cozinheiras todas lá da cozinha estão tudo olhando para ele, não sei o que. Não, meu pai é ator. Aí ele, tá, então tá explicado. Daí, pô, porque ele tava na novela, tava fazendo uma personagem, as cozinheiras todas viam, e aí foram lá. Daí terminamos o almoço, o pai ficou lá tirando foto com as meninas, Que tirou barato. foto com os caras, todo mundo. Então, assim, esse tipo de coisa começou a acontecer comigo. E eu, pô, imagina, eu conheço eu sigo o meu pai em coxia de teatro desde que eu me conheço por gente. Então, assim, eu já tô acostumado com isso, entendeu? De, tipo, imagina, uma vez eu tava eu e o Lucas Preto, a gente tinha ido para São Paulo fazer um aquático, ou Niterói, sei lá. E a gente ficou na casa do meu pai, a gente foi assistir uma peça, e o Lucas foi junto comigo. E aí eu me lembro que o Lucas estava com o olho desse tamanho, e falou assim, caramba, a tiazinha, caramba, não sei o quê. E eu falei assim, mas aqui elas são as atrizes que Uhum. estão aqui conversando com meu pai. Tipo, para mim era muito normal, Uhum. né, já ter aquelas pessoas que são super famosas, mas ele tava com os olhos gelados, pá, caramba.
E aí fazia umas perguntas, nossa, como que deve ser isso? E eu sei que, cara, mas tipo, pra mim que já vinha muito acostumado, é aquela história de normalizar, né? É, Tu tá ali com um baita de um cara que todo mundo idolatra e eu, quando eu chego do lado do Gianfrodenio, eu tremo as pernas, cara. pô, Tu entendeu? tremi também. É normal isso, né? Tu tem assim, pô, cara, é de tremer, porque o cara É, é o cara, tu entendeu? Então é muito louco isso. E já aconteceu comigo aqui, semana passada eu tava ali, tava almoçando, e aí vi um cara tava me olhando, daqui a pouco eu acho que ele ganhou coragem e falou assim, tu não é o cara da Bike Point? Deu assim, sou, cara, voltei agora. Ele, pô, gosto do teu trabalho, não sei o quê, deu assim, tá, meu, tu vai me desculpar, mas, né, eu peguei, levantei meu prato, sentei na mesa dele, falei assim, não, porque, poxa, já que a gente vai conversar, não tem por que ficar uma mesa longe da outra, vamos ficar aqui. Poxa, o cara me agradeceu, falou, pô, tu é gente como a gente, deu, cara, bah, eu sou sempre um fui, ser né? humano, né, cara? Sempre fui, cara, entendeu? É, Então, mas tem essa idolatria porque, né, a gente tá numa rede social, a gente tá aparecendo, a gente faz um vídeo, né, fica famoso. Lá na Copa, lá no Copa do Mundo de Mountain Bike 2022 de Itaipava, eu tirei, sei lá, mais de 50 fotos com gente que parou no stand só para tirar foto comigo. por causa Pô, tem que tirar do... foto, né, Pô, que entendeu? doido. Porque eu apresentava os produtos, a galera gostava, enfim, Que maneiro. achava que eu era dono, entendeu? Eu tinha que falar, não, o dono tá aqui, quer conhecer ele. Então tem muito disso, assim, entendeu? E no É, triatlo, cara, eu não sou famoso, tu entendeu? A galera até sabe quem eu sou e tal, mas, poxa, não sou a Larissa Fabrini, não sou, sabe, o Santiago Ascenso, eu sou o xará que o Ivan Razeira que fala que eu sou o Santiago ruim. Tem o Santiago bom e o Santiago ruim. E daí eu, pra, e aí eu, pra brincar com ele, eu disse, sim, tu também é o Ivan ruim. Tem o Ivan Hanna, que é o bom, e o Ivan ruim é tu. Então, o Razeira sempre foi um adversário, desde a época que a gente tinha 15 anos, a gente compete junto, que e massa. hoje nós somos grandes amigos, a gente troca uma informação absurda, porque daí ele também está na CBTRI, eu estou um Hum. pouco na FETRISC, então a gente troca muita informação sobre como melhorar os processos, como melhorar as coisas, e sempre em prol do triatlo, nós somos dois apaixonados, então rola muito isso, né, cara? Sabe? E tu ter os teus ídolos virarem os teus amigos é uma coisa muito louca, né? Sim. Então, tu deve passar por isso também, ainda mais sendo um canal de informação, né? E poder conversar com os caras muito perto, né? E, enfim, tu sabe falar inglês muito melhor que eu, então tu tira dos caras muito mais do que eu tiro numa conversa quando eu vou pra Kona, enfim. Mas, pô, hoje chegou meu livro do Manzan, entendeu? Manzan, até 20 anos atrás, ele, pô, era o cara que era o campeão mundial, que não sei o que, papapá. E aí, a gente ficou amigo num tempo atrás e, pô, hoje eu comprei o livro dele, Pô, que entendeu? Do massa. mesmo jeito que eu comprei o livro do Alexandre Ribeiro, que nós competimos junto no duatlon em Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro 1900 em Guaraná de Rolha. Então, assim, são Uhum. coisas que é muito louco, né, cara? Então, é porque eu sou, como diz a dona Naida Freitas, né, a presidente da FETRIS, que eu sou um dinossauro do triatlo, entendeu? Dinossauro. Né, muita história para contar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente fica nessa. Meu velho, indo para a reta final aqui, falei que eu mandei no grupo, né, de assinantes do Mundo Tri, que ia gravar contigo e tal. Eu recebi duas perguntas aqui. A Camila pergunta o que que você acha que é essencial e o que que é luxo para investir no triatlon hoje? Tipo, roupa, capacete, aerodrink, assim, o que você acha que é essencial e o que que é luxo, na tua opinião, assim? Um atleta que já está no triatlon, tá? Já está no esporte, por exemplo. Ah, já tá. No Talvez caso, ela ela já queira dizer faz, um upgrade, alguma coisa assim, né? é. Cara, eu sempre considerei assim, a primeira coisa é roda, né? E conversando com o Roberto, a gente sempre teve isso, né? O Roberto Lemos, a gente sempre conversou. O cara pode ter uma bicicleta de ferro, com uma roda boa, vai ser melhor que uma bicicleta de carbono de última geração com uma roda ruim. Uhum. Então eu gosto muito da história. E o Roberto mudou um pouco essa opinião quando veio o medidor de potência. Ele falou, não, o medidor de potência é fundamental, né, hoje em dia, né, para treinamento e tal. Então, não sei qual é o índice de prioridade, mas Uhum. assim, medidor de potência e roda, com certeza. Capacete, pouca diferença faz, é mais para, né? Aí vai ver estudo que diz uma coisa, estudo que diz outra. Daí eu fico pensando até que ponto o cara vai ficar tão aerodinâmico, não vai ficar confortável, entendeu? Os profissionais ficam numa posição que eles são pagos para estar, né? Então Uhum. eles têm que tirar o máximo de arrasto,
aguentam ficar 7 horas, né, naquela mesma posição. Sete não, mas um Ironman os caras estão fazendo até abaixo de 4 horas, enfim. Mas o que eu quero chegar é que eles passam muito tempo numa posição, mas eles vivem aquilo ali trocentas horas por dia. Não é o caso do amador, né? Hum. Que ele vai buscar muito mais o conforto. Mas eu acho que seria assim, roda e né, medidor de potência, com certeza. O Pedro Barbosa perguntou aqui: com o passar do tempo, surgiram tantas formas químicas de nutrição, suplementação, que muitas vezes confundem a cabeça e pesa um pouco no bolso. O que você considera meio que essencial nessa parte de nutrição e o que é firula? Assim, que ele botou aqui firula a palavra. E ele, se você visualiza alguma coisa meio que 100% natural, sem químicos dentro do esporte. Olha, eu vou responder a primeira coisa dizendo que eu não poderia falar nada, senão eu vou dizer sempre dicas, porque eu não sou nutricionista, a gente nem poderia falar sobre, né, Hum, esses assuntos, né, não cabe a mim, até não tenho toda essa expertise, mas eu vivo com uma cientista em casa. Então, tudo é baseado em ciência. Tem muito, infelizmente, tem muito suplemento que não serve para nada, né? E um dos que ela fala que é essencial é creatina, isso é fundamental, né? E um whey de boa qualidade, né? Não aqueles contém whey, né? Que aí contém whey é essência de whey, um né? carbo, é, mas o resto, né? Tem muita coisa aí que tu consegue suprir com alimentação saudável, né? Que é o nosso ponto principal aqui em casa, né? A gente e assim, eu não treino tanto como eu treinava, né, há anos atrás, então assim, hoje eu não sinto necessidade de mais suplementação do que o que eu falei, creatina, um pouco de whey para balancear um pouco a proteína diária, mas eu tirei muita coisa que eu tomava muita coisa, eu cheguei a ter pedra no rim uma época de tanta Hum. coisa que eu tomava e, né, e acabei. Se foi proveniente daquilo, não sei te dizer 100%, mas assim, foi muito ligado, sabe? Treinando pouco, tomando a mesma suplementação que tomava e, entendeu? Então, enfim, fica a dúvida eterna se aquilo ali tinha alguma uma relação um pouco mais forte, mas foi muito coincidente. E em 94 não tinha gel, né? Era banana. Qual que era? Não Rapadura, tinha banana. nada, meu Deus. Cara, se eu for pensar tudo que eu já passei, assim, de alimentação, de que o cara comia uma banana, uma mariola, os primeiros Ironmans o cara levava batata, o cara levava, que mais que a gente via acontecer? É, tinha de tudo, cara. E aí hoje, Bisnaguinha. pô, tecnologia, bisnaguinha. Eu sou do tempo, eu até o último Iron eu levei bisnaguinha, levava o gel, a bisnaguinha, porque eu preciso mastigar. É Uhum, uma das coisas, como eu sou muito magro, eu não posso ficar só no gel. Só o gel, eu preciso de alguma coisa, né, que a gente chama uhum, sustância, aquela no estômago, eu preciso. uhum. Então eu sempre utilizava a bisnaguinha porque ela é rápida de digerir e tal, enfim, né, tu mastiga, ela some. E, e até tem um amigo aqui em Criciúma, o Marcelo Carvalho, que é um baita nutricionista, e a gente troca muita informação. E aí ele tava na consulta com a Ale, quando ele veio para cá, e a gente conversou sobre isso, sobre esvaziamento gástrico e tal, e a velocidade de um alimento do outro, e aí ele foi nos dizendo mais ou menos o que vale a pena de suplementação e de alimentação em si. Essa troca de informação é muito boa, mas sempre, primeiro veja a sua dieta, né? Antes de colocar qualquer coisa, qualquer besteira assim a mais, né? Porque às vezes não É vale a pena, às vezes está fazendo um xixi bem caro, na realidade. é isso. A bisnaguinha com doce de leite talvez resolva mais que um gel caro ou um pó mágico aí que não, também não dá nada. Exato. Tem que tomar cuidado e assim, sempre busque um nutricionista, alguém que saiba te orientar. Não vai só porque funciona com fulano, ciclano, vai funcionar para você, então, É, enfim. Né? Não vale a pena ficar arriscando, né? A nossa vida a gente só tem uma, né? Também exato. ficar estragando ela por qualquer coisa. Ainda mais sendo amador, né, cara? E o objetivo é ter diversão na parada, né? Não ficar depois com prejuízo. E você tá fazendo teoria saúde, né? Não. Exato, né? A longevidade no esporte é o mais importante, né? Então, não tem que cuidar também, muita coisa. Santi, qual que é o teu sonho hoje, cara? Cara, sonho. O Cara, eu sou um objetivo, um cara tão sonho, é. realizado, velho. Eu sou um cara tão, vou dizer assim, ó, que eu sou um cara tão realizado, porque assim, eu conversando com o Ivan, essa é uma coisa muito importante da minha vida. Estava conversando com o Ivan e eu falei assim, Ivan, eu fiz uma reflexão até junto com conversando com meu pai, porque o meu pai, no ponto de vista dele, ele acha que eu sou um cara, né, desculpa a palavra, foda. Ah, porque eu faço triatlo, fiz 10 Ironmans,
sabe? Pô, dois no Mundial, fiz um Fodax Man aqui em Nova Veneza. Então, não ponto de vista de um cara que é, só gosta de pedalar, não gosta de correr e tal, não sei o quê, nadava quando criança. Para ele, eu sou um super atleta, eu faço demais, eu sou extraordinário. E eu falei para o Ivan, a minha reflexão é que eu sou um cara médio. Porque eu não tô na base de baixo, mas eu também não sou assim. E eu expliquei isso pro meu pai. Falei assim, pai, eu sou um cara médio. Ele assim, como assim, meu filho? Não, tu é muito acima da média. Eu digo, não. Porque se eu comparar com o Graça, com o Bruno Manzoni, e eu fui dando exemplos para eles, os caras fizeram não sei quantos Ironman a mais que eu, os caras andam muito mais do que eu. Tiaguinho Menucci me surra em qualquer prova, a não ser as provas curtas, que daí eu ganhava dele. Então, assim, eu fui me explicando para ele o meu ponto de vista. E eu falei, cara, eu sou um cara médio. E aí eu falei isso pro Ivan. Eu falei, Ivan, eu ainda vou escrever um livro, mas eu preciso de um título, cara. E esse título, pô, eu tô procurando as palavras dele assim, medíocre que tu é. Daí eu assim, poxa, mas daí tu me quebra, né? Medíocre também Medíocre exagerou. é Eu falei, fogo, não, né? mas medíocre é médio. Só que ele tem uma conotação ruim. É, Eu assim, tá, beleza, aí conversando, aí eu assim, falei assim, tá, então eu sou, hoje se me definisse assim, eu sou um cara mediano que fez coisas extraordinárias. Então, essa é a minha definição. E aí, quando tu fala sonho, poxa, um cara que saiu em 94 fazendo triatlo com uma Caloi 10 emprestada do vô e que andava num Fusca e que não tinha. O meu pai, ele fala assim, cara, a gente nunca passou fome. E aí, às vezes, o pessoal fala, o pai do cara é global, tem dinheiro pra caramba. Não, não tem. A gente sempre passou perrengue. Sempre foi difícil. Eu trabalhei sempre desde muito cedo, eu era office boy, eu fazia qualquer coisa para ajudar a mãe em casa. A minha mãe e meu pai são separados desde que eu tenho 4 anos. Então, o que que acontece? O gerente da Cole, uma vez, quando eu trabalhava na Cole, falou assim: não, porque eu achava, pô, tu viajou para o Havaí, viajou para Disney, não sei o quê, eu achava que tu era filho de global, dinheiro pra caramba, tava sobrando. Eu falei, poxa, velho, tu não sabe o quanto perrengue eu passei para chegar. Eu não tinha férias, eu sempre fui autônomo. Eu dava aula dos caras que tiravam férias, ia lá e dava aula pros caras. Natal, Ano Novo, não tem essa de férias. Então, para eu chegar até aqui, eu já me considero que eu dei check em alguns uhum, sonhos, tu entendeu? Então, é difícil dizer assim, pô, mais um, sabe? Poxa, hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, sabe? Eu tenho a grata satisfação de ter ido 5 vezes para o Ironman do Havaí, sabe? Poder é, ser privilegiado em algumas situações, e eu lembro que eu passei. E eu tento passar isso pro meu filho. Falei assim, cara, agradece, porque hoje tu tem uma condição totalmente diferente do que eu tinha. Repito, nunca passei fome, graças a Deus. Mas era tudo simples, cara. uhum. Entendeu? De ter o básico, a gente comer, tipo, requeijão ser um artigo de luxo, porque só quando tava na promoção, entendeu? Mas não é que assim, pô, o cara passa. Não, vamos passar fome. Mas assim, alguns artigos de luxo não tinha, Uhum. entendeu? E aí quando eu vim morar com a minha mulher, era bem no início, assim, de Criciúma, eu comprei um potinho de Nutella. E aí eu fiquei olhando pro potinho de Nutella e eu comecei a chorar. Caraca. E ela virou para mim e falou assim: "Mas o que que aconteceu? Assim, tu não sabe o quanto isso simboliza na minha vida?" Fala assim: "Mas é só um pote de Nutella." Eu digo: "Para ti pode ser, mas para mim significa que eu venci, que eu consegui, que eu posso comprar isso aqui." E era um pote daqueles pequenininhos, não era o toletão aquele, sai grandão. Ah, Era pequeno, mas e estava começando a Pro Runner, a coisa estava iniciando, mas estava indo, porque eu fui o pioneiro, então a galera ainda tinha que entender o que que era uma assessoria. Voltava chorando para casa, dizendo, puto, o que que eu fiz na minha vida? Eu vim uma cidade que não sabe o que que é isso, cara. Pô, eu tava em Porto Alegre, com a assessoria pronta, eu, o Frank, o Wilson, as coisas funcionando, e eu venho para Criciúma para começar do zero e ninguém sabe o que que se trata. Então, assim, todo foi, entendeu? Então, poxa, sonho, velho. Talvez viver muito, viver muito, poder fazer triatlo, poder ser o professor que eu sou nato, assim, de querer. Hoje mesmo na piscina, o cara tava nadando todo torto, eu falei, posso te dar uma sugestão? O cara nem é meu aluno, cara, o cara é aluno da minha assessoria concorrente, uhum. entendeu? Posso te dar uma sugestão? O cara, claro, Sandy, o que quer? Poxa, tô abraçada, se fizer um pouquinho assim, olha o ponto de apoio, faz assim, faz assado, poxa, tá batendo assim. O cara, pô, obrigado, mas eu sou assim. Uhum. Entendeu? A gente vai conversar, se eu puder te ajudar.
com muito cuidado, né? Porque eu já tomei paulada de dizer assim, olha, tu tem que fazer assim, o cara diz, o que que tá te metendo na minha vida? Então, É. assim, daí tu dá um passo para trás, né? Então, eu sempre pergunto antes, eu Aham. posso te dar uma sugestão? Então, eu Boa. sou esse cara, assim, que quer ajudar, que quer... Então, é difícil responder de um Boa. cara que deu um check em várias coisinhas, sabe? Então, Massa. ó, mais um check, ter sido entrevistado no MTCast. Não, cara, demorou, mas foi, sabia que o papo ia ser bom. Ainda faltou um monte de coisa para perguntar, mas estamos com 1h30, então é bom que depois a gente faz o parte 2 contigo. Mas, Boa. cara, porra, te agradecer, porque foi muito, muito massa que quando a gente falou aqui de reconhecimento, você me reconheceu no meio de uma prova, assim, foi muito massa, e eu não tinha ideia que você tinha 800 anos de triatlo, era um dinossauro do triatlo, como fala na. Só falei, puta, beleza, tal, eu quebradaço, tava em outro planeta já naquela hora, puto da vida que eu tava quebrado. E, cara, depois a gente se encontrou várias vezes, já fez cobertura pra mim no Mundo Tri, lá no Thierry, de você e Balma e tal. E, cara, sempre bom trocar ideia. A gente mandou, a gente tava trocando ideia dos vídeos também, tava mandando ali. E, pô, cara, legal conhecer a tua história, saber um pouco mais do triatlo. Acho que o objetivo do Mundo Tri também é tentar contar um pouco das peças. Acho que eu vejo o Michel fazendo isso muito bem no Endorfina. Acho de botar a história do triatlo a limpo, trazer pra galera os dinossauros, quem chegou antes, quem capinou o lote, mas também quem ainda vive do triatlo e que as coisas hoje, as relações hoje são tão etéreas, né, tão curtas. A galera quer ficar 1 ano, 2 anos, conquistou o Ironman, beleza, acabou, chega. E você com 31 ainda tá nessa disposição, querendo fazer, se reinventando. Pô, é um exemplo, mano, de verdade. Pô, valeu pelo papo e porta sempre aberta pra você aqui no Mundo Tri. Não, muito legal. E assim, deixar claro que nem tu falou, né? Tem o que entra e sai, faz parte, entendeu? Faz parte dos caras que é que eu sou do, eu não me vejo na realidade fazendo outro esporte, entendeu? Não me vejo. Vou dizer assim, poxa, vamos jogar beach tênis. Talvez eu tenha jeito, já peguei, eu já jogava ping-pong, enfim, mas não é uma coisa que, sabe, vai me chamar a atenção. O triatlo é a minha vida. Então, para mim é tão claro isso que a gente faz, tá, mas o cara entrou, fez o Ironman e já era, não tá mais no esporte de vender bicicleta. Vamos entender esse cara também. Uhum. Ele só queria aquilo, Sim, entendeu? é, Era um desafio da vida dele. Legal, show. Ele fez parte daquele cenário e a gente não claro. tem que julgar o cara, porque os Claro. antigos têm isso que eu falei lá, a gente acaba, poxa, o cara tá desmerecendo. Não, cara, faz parte da popularização do esporte. Sim, sim. Deixa todo mundo entrar, E deixa não é todo para todo mundo mundo, né, cara? sair Às se vezes a quiser. rotina não encaixa para a pessoa, ou encaixava naquele período que você falou. Acho que vai ser maratona, Ironman, acampamento base do Everest. São os checks que as pessoas querem fazer. Fala, beleza, vou para outra coisa, vou fazer e tá tudo certo. Mas é, Exato. mas é legal Quer ver ver quem outro fica também muito exemplo? tempo. Analogia é falar assim, as pessoas me perguntam, poxa, mas tu foi 5 vezes para Kona? Por que que tu não foi para Nice? Por que que tu não foi para Rote? Por que que tu não... Cara, porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu repito. Entendeu? Eu fui 7 vezes para La Paz, que é um louco que vai naquela cidade que é 40 graus, um horror. Mas é aquela história, cara, entendeu? São os prazeres que aquele momento, aquele local te dão e que tu quer reviver. Tem gente que quer fazer todas as majors porque não consegue correr a mesma maratona 2 vezes. Cara, é personalidade, Tá ótimo, né? entendeu? E tá ótimo, né? O X da questão é tu encontrar a felicidade naquilo que tu tá fazendo, entendeu? Isso é o mais importante. O teu tempo, né? O tempo vale quando tu tá fazendo aquilo que você gosta, entendeu? O resto, cara, entendeu? O bem mais precioso que a gente tem é tempo e tu vai gastar com, poxa, com um negócio que, não, tá legal. Cara, não tá legal, troca, Sim. entendeu? Não tá legal, não tá gostando daquela situação, tenta modificar, tenta ver alguma coisa. Agora, quando tu acha, né, aquela coisa que te chama a atenção, pô, chegar do lado do Frodeno e, pá, e arrepiar e tremer a perna, pô, eu quero reviver isso aí de novo, Uhum. entendeu? Eu quero dar um abraço de novo no Bob Babbitt, entendeu? Presenciar o Mike Riley na última apresentação dele, girando camiseta meia-noite, e eu Legal. tava lá do lado dele, filmando e falando assim, cara, que fantástico isso, velho. É uma história que tá se acabando e eu tô presenciando isso. Cara, é demais, entendeu? E é isso que eu acho que as pessoas têm que procurar. É isso, velho. Obrigado. E a gente se encontra aí. Daqui a pouco estamos juntos aí nas provas da vida aí. Com certeza.
Fico à disposição. Vamos que tem. Nossa, teria milhares de papos para a gente abrir, mas hoje foi muito bom. Eu acho que você Obrigadão já de bateu o coração. recorde de tempo, viu, no MTCast. Demorou, mas é porque você veio para dois pés no peito. 1h40 aqui de podcast e tinha mais pergunta, mas a gente deixa para a segunda parte. Isso, valeu. Obrigadão de coração, tá, cara? Meu irmão, Valeu, obrigadão irmão. demais. Tamo junto. Valeu. Galera, esse foi o MTCast com meu amigo Santiago Mendonça. Até semana que vem. Valeu.